Os Dois apresenta podcast Isso e Aquilo. Apresentação: Lúcia Fidelis e Roy Mesquita. Acesse o site artedosdois.com.br. E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Tudo bem com você, seu Rodrigo? Tudo bem, dona Luciana, e com você? Tudo bem também. Então tá bom. Hoje a gente vai gravar um programa sobre coisas que não existem, né? Eita! Caraca! Eu Assim, gosto de tempo assim, que é de coisas que não existe, não tem, não acontece na vida. Não? Qual que é o tema? E no terceiro dia ninguém ressuscitou. Se você nunca ouviu a música Fátima, vai ouvir. Isso aí. Que aí você talvez entenda um pouco desse programa antes dele começar. Isso. Olha só. E pra isso, a gente tem o quê? O nosso convidado, meu amigo aí, de anos. Né, Márcio? É isso aí, Rodrigo. É isso aí. Agradeço desde já mais uma vez, né? A oportunidade de estar gravando com vocês aí. E vamos lá, né? Vamos discutir isso aí. Vamos ver o que dá. Entendeu? Sobre, sei lá, né? Amiguinhos imaginários, coisas do tipo, né? O Márcio é o nosso amigo que toda vez que nós quisermos falar sobre ele, Luciana. Ele. O senhor. O senhor. O senhor. E sobre a Bíblia, a gente vai chamar o Márcio. O senhor porque é a o Bíblia. Márcio é o cara que mais conhece Bíblia que eu conheço. Olha. O cara, e assim, ele faz eu refletir várias coisas e isso é legal, né, pro programa, que acrescenta muita coisa, né? Verdade. Então a gente, as pessoas vão ficar bravas nesse programa? Eu espero que não, espero que vocês escutem. Não fica bavo. Não fica bavo. Não briga. Não briga, né? Escuta aqui a gente. Vocês só uma opinião. Olha, vou falar uma coisa que eu falei hoje, que eu tava conversando hoje com a Jaque. Jaqueline já apareceu no programa, Jaque sempre tá no programa. Se você tem fé, você tem fé. Não é pelo que os outros dizem que você vai mudar isso. Então não é pra você ficar puto, porque a nossa opinião pode ser contrária da sua. É tua fé, cara. Olha pra ela e fala, dane-se o que eles estão falando, não concordo, mas nem pra... Olha, se você tem fé, quer dizer... E se você tem fé e é um religioso, isso. Você tem que ter uma coisa, educaçãozinha. Então você não pode vir xingar a gente também. Não deveria. Não deveria, porque não é coisa que Deus gosta. Mas a questão aqui é que a gente não vai xingar ninguém. Nem os orixá, nem os Exu. A gente tá aqui pra conversar sobre... Uma miscelânea esse programa aqui, porque se você escutar a música Fátima, você vai entender um pouco do que a gente tá falando aqui. E a gente vai falar um pouco sobre lei do retorno e justiça divina. Uhum. O quanto que a gente é pautado pra isso. Deixa eu perguntar uma coisa, acho que eu nunca perguntei pro Márcio. Márcio, a gente sempre troca uma ideia aqui no nosso programa e a gente fala sobre culpa cristã. Entre as pessoas não fazerem coisas porque elas têm culpa cristã. E às vezes também é um pouco mal interpretado a culpa cristã, que não quer dizer que, por exemplo, eu tenho culpa cristã e eu não sou cristão, mas você entendeu aquele negócio tipo, se eu fizer tal coisa, isso vai me retornar. A lei do retorno, pra mim, ela é muito parecida com a culpa cristã. Total. Aí a pessoa vai falar assim, mas a lei do retorno tem aquele negócio, você joga o bem, você vai atrair o bem. Não, Lu, mas se a pessoa ela tá vivendo ali, ela tá fazendo um negócio legal, tal, normalmente a vida dela vai ser legal de volta, porque ela tá num ambiente onde ela Nossa, tá... mas isso tudo é muito relativo. Era esse ponto que eu queria chegar. Gente feliz não enche o saco. Não. Aquele negócio de folgada lá, como é que é? Enche, Márcio. Enche? Eu conheço um monte de gente feliz que enche o saco, cara. Então tá bom. Gentileza gera gente folgada. Isso aí a Luciana falou que ela vai mudar, né? Porque as pessoas usam aquela camiseta gentileza gera gentileza. Não, cara, não é com todo mundo. A gente nunca pode generalizar todas as coisas na vida, mas... Mas vamos falar assim. Normalmente, a pessoa que ela tá vibrando legal... ela vai atrair coisas legais também pra vida dela. Então ela pode falar assim, a lei do retorno funciona, afinal de contas eu tô vibrando bem e as coisas legais aparecem. Porém,
Shit's happen. Merdas acontecem. A vida não é escrita numa linha reta. Exatamente. Então, às vezes, pode acontecer coisas que vai te tirar daquele caminho gostosinho, aquele lugar quentinho. Até mesmo que é impossível você estar feliz, vibrando bem todos os dias, em todos os momentos. A nossa pessoa é insuportável, né? Eu conheço gente que fazia isso, adorava falar que vivia vibrando bem. Mas você sabe que por dentro a pessoa, qualquer coisa dá muita raiva nela. Só que ela não explode. Mas ela faz cara. É verdade. Às vezes, sabe aquela revirada de olho? Aquele de pegar o celular, tipo, deixa eu me desligar dessa conversa porque ela é tóxica. Não, é porque você não consegue, você fica intolerante. Porque muita gente que diz que vibra bem o tempo todo, a pessoa às vezes é mega intolerante. É verdade. Ela não pode ouvir uma opinião contrária, ela não pode ver alguma coisa que não... que magoe ela de alguma forma, né? Que contradiza o que ela gosta, o que ela crê, sei lá. E ela fica puta. Tá. E aí, só que aí ela não fala, porque ela vibra bem, então ela não vai quebrar a vibração dela. Mas só dela ter ficado irritada, só daquilo ter afetado, ela já quebrou, cara. Porque a vibração, o magnetismo, essas coisas é pelo pensamento, caralho. Então, se você já ficou puto da vida, por mais que você não explane isso, aí é que tá. Acho que é o ponto legal do mas tem gente que acha que o fato dela não externar aquilo, não vai trazer nada negativo pra ela. Isso. Né? Ou que se ela externar, ela vai demonstrar fraqueza. Então, o que não resolve nada, né? Não adianta nada, ela tá pensando. Né? Ela tá com aquele pensamento, entendeu? Na verdade, ela tá se enganando, né? Vamos lá, vamos colocar 2 pontos aí. Se Deus é onisciente, onipresente e tudo isso, e as entidades, você não precisa falar nada, que elas estão te escutando, que elas sabem, então quer dizer, pensou, fudeu. Caraca, tamo ferrado. Então aí é onde a gente entra naquele ponto. É por isso que o Senhor tá sempre castigando a gente. Caraca, será que é por isso? Porque ele olha e fala, puta que bosta, olha, pensou de novo. Olha, mas por que você tá pensando isso? -1. Aí ele começa a tirar seus pontos. Aí que tá. Então, assim, ele fez um ser humano pra ele castigar. Porque, tipo assim, se foi ele que fez o ser humano, e ele colocou o ser humano dotado de raciocínio e de pensar coisas boas e coisas ruins, de ter esse arbítrio pra fazer isso aí, a partir do momento que ele pune o ser humano por causa disso, tem alguma coisa estranha aí, porque, quer dizer, ele criou o ser humano com a capacidade de pensar coisas boas e coisas ruins, segundo o que está escrito na Bíblia, ele ama esse ser humano, mas pune esse ser humano quando esse ser humano pensa coisas negativas, só de pensar justamente pela onisciência de Deus. Então, alguma coisa está estranha. Então, assim, essa linha, eu até entendo assim, que muita gente, ela se vale disso, mas se você vai por essa linha, então significa que Deus criou um ser humano pra punir, pra brincar, como se fosse um videogame, entendeu? Tipo, agora eu vou pegar o bonequinho, vou jogar ele aqui do abismo e agora eu vou fazer isso aqui com ele, agora como se fosse um fantoche. Sim. Mas aí aquele negócio, Deus é meio, né, doidinho, né? Porque se você for parar a pensar nisso que o Márcio falou, se Deus é todo bondade e tal, aí vai ter gente que vai falar assim, não, mas ele te pune porque ele é como um pai, ele te pune como seu pai pra você aprender. E porra, mano, então... Não, mas, eu já até sei o que ele... Geralmente quem defende, qual que é a grande questão? É que muitas vezes as pessoas agem, principalmente assim, aqueles que são mais religiosos, nada contra, tá? Mas assim, eles agem como um advogado de Deus, como se Deus precisasse de algum advogado, né? Então, tipo assim, você fala assim, não, porque Deus tá fazendo a pessoa sofrer, ele não é justo, tal, aí já vem a pessoa, não, mas Deus, ele faz o que é bom, o que é ruim é culpa da pessoa, ou é culpa do diabo, enfim, a culpa vai ser de alguém que nunca é de Deus, mas essa pessoa que é religiosa, ela acredita numa Bíblia que, segundo ela, é a palavra inerrante e falível de Deus, que Deus lá no Antigo Testamento diz que ele faz tanto bem quanto mal, que ele cria paz, ele cria guerra, e aí? Então, como que o que é tudo de ruim sou eu que faço, ou um outro ser que eles chamam de diabo que faz, sendo que
na própria Bíblia que os cristãos acreditam, Deus está dizendo, supostamente dizendo ali, que ele cria a paz, o mal, a guerra, e aí? Uhum. E aí a gente entra num outro ponto, né? Isso eu e o Márcio já comentamos muito sobre isso, que é assim, o cristão, ele tira a carta Velho Testamento quando ele se sente acuado, porque o cristianismo deveria seguir qual? O Segundo Testamento. Sim. Era só isso. As outras coisas é pra você aprender e tal, mas existe um porquê daquilo ali. Mas de repente, tudo, a paz, o amor, a caridade, a benevolência que Jesus falou, e você se sentiu acuado, você tira a carta Velho Testamento, demiurgo, e vou te explodir, entendeu? Igual... Márcio, deixa eu te contar uma coisa. Eu escutei hoje alguém falando... Não vamos falar nomes ruins no nosso podcast. A gente não polui com esses nomes. Não polui com esses nomes. Mas essa pessoa falou assim que se Jesus... Eu pensei nisso. Usaria um revólver hoje. Você já sabe de que eu tô falando. Sei, eu sei. É porque ele percebeu que nada deu certo mesmo, né? Então ele voltou puto. Ele voltou puto. Ele olhou, mas na verdade ele voltaria com aqueles lá que ele dá tiro a longa distância, caralho, sabe? tipo Eu disse, sniper, Jesus. Isso é sniper. Porque ele olhar e falar assim, vou matar todos esses filhos da puta, eles nem vão saber quem foi. Então, já que a gente está falando sobre inomináveis, a gente pode entrar numa coisa bem complicada, é um campo minado agora, e nem tô falando isso porque, o Roy aí querendo criar um polêmica, não, nem é polêmica não, mas vamos lá, estamos falando sobre justiça divina, lei do retorno e coisas do tipo. Nós vemos aí pelo mundo milhares de ditadores, não importa se é de esquerda, direita, centro, pra cima, pra baixo, não estamos falando de ditadores. Pessoas que são ou tiranos, isso ao longo da história, tá? Então não estamos falando só do tempo de hoje, estamos falando de todos os tempos que existiram aí. Existiu sempre o tirano, a pessoa que as pessoas dão poder pra ela e elas fazem o que elas bem entender. E aí, todas as vezes que a gente pensa nisso, e a gente... nós estamos comentando sobre isso, eu e o Márcio, acho que isso foi até uma das coisas que ajudou a fazer esse podcast, essa ideia para esse podcast, uns anos atrás já. Estamos na pandemia, mas nós estávamos no início da pandemia. E muitas pessoas morrendo, tal, muita desinformação. E o Márcio chegou para mim e falou assim, cara, se existisse justiça divina, era nesses pontos de guerra, de pandemia, de coisas acontecendo, né, em massa, pessoas morrendo em massa, tal, que essas pessoas seriam punidas. E você vê vários ditadores e tiranos que existiram ao longo do mundo aí, da nossa civilização, que sempre viveram bem, sempre tiveram coisas além do que a população comum tinha, e viveram até muitos anos do que era, por exemplo, Idade Média, ou um pouco antes da Idade Média, onde as pessoas, o prazo de vida delas era 40 anos, e reis, tiranos, tal, viveram até 60, 70 anos. Né? E matando, tirando das pessoas, fazendo isso. E o pobre sempre posto a acreditar que Deus, o tirano acreditando que ele é um Messias, que ele tá ali porque Deus colocou ele ali. Isso a gente tá falando desde de Egito Antigo, Mesopotâmia, que a gente tá falando de... para não falar só do Deus cristão, porque senão ele vira boneco de Judas e a gente vai ficar batendo nele. Não, vamos falar de todos. De faraós e líderes e por aí vai. Onde deuses colocou ali o poder para aquela pessoa e onde ela pudesse cuidar daquela população. Isso quer dizer, ela como uma pessoa filha da mãe, faz o que ela quiser da vida e ferra todo mundo.
E aí, quando você traz essa história, o pobre, a pessoa que tá ali embaixo da pirâmide, literalmente, onde ela não tem armas, ela não tem leis para que exista a punição desse tirano, ela pensa o quê? Deus vai punir. E aí, quando a gente pensa, é injusto pra caceta a gente pensar que a pessoa só vai ser punida quando ela morrer porque ela vai pro inferno, vai pro umbral, mas vai pro... não só isso, as pessoas... Supostamente vai. Supostamente. Porque as pessoas também acham que a pessoa, ela vai, em algum momento da vida dela, ela vai passar por alguma coisa que vai ser uma punição pelo mal que ela causou. Isso. E assim, nem sempre quando morrer, né? Porque tem pessoas que acham que isso vai acontecer antes. Uhum. E tipo, você vai continuar vendo o cara ali. Vamos lá, vamos falar de doenças. Eu não vou falar doença A, B ou C ou D, tá bom? Mas vamos falar de pessoas tiranas. Essas pessoas tiranas, elas têm dinheiro. Elas têm dinheiro. Se a doença dela é A, B, C ou D, ela sempre vai ter um hospital de ponta que vai tomar conta dela. Não tem salvação, mas é um hospital de ponta. Ela vai estar lá numa UTI quarto, sozinha, onde existe a melhor refeição, existem os melhores médicos especialistas ali para tomar conta. Ah, mas ela está com dor, mas existe todos os medicamentos possíveis que a humanidade já criou naquele momento para dar para ela. Mesmo assim não ajudou. Ok, mas você acha que isso é punição divina ou isso é só o corpo da pessoa se deteriorando e uma doença pegando? Porque você vê isso também numa pessoa simples, num quarto com 15 pessoas passando pelo mesmo problema. Uhum. E sem ser assistida, um médico indo uma vez por dia, dando uma pescoçada lá e... E aí a gente pode colocar que a pessoa pode ser uma pessoa maravilhosa. Exato! E aí a gente... Ela sendo punida? Não, isso é o corpo, gente. A gente nasce oxidando. Então, Lu, mas aí a gente pode entrar na questão de falar assim, mas essa pessoa tá queimando o karma. Meu Deus. Pra supostamente, muito obrigado, Márcio, ela ter a dádiva. A Luciana, conta aquela historinha, Lu, você já contou algumas vezes aqui, mas o Márcio talvez não tenha ouvido, mas daquela pessoa que a gente conheceu, que ela teve uma doença bem grave. Teve uma doença muito grave, essa pessoa. Era uma pessoa que vivia uma vida bem infeliz, uma vida bem complicada. E em um determinado momento da vida, essa pessoa pegou uma doença que deixou ela de cama 3 anos até ela morrer. Mas a pessoa acreditava que ela estava queimando karma. Tudo isso estava acontecendo para a próxima vida essa pessoa ser feliz de verdade. Que ela precisava passar por essa doença, ter passado pela família ruim, por todos os problemas que tiveram. E era uma pessoa boa. Se você for... Né, Lu? Era uma pessoa super boa. É uma pessoa boa, assim. Se a gente entrar no tirano, uma pessoa boa, tá ali. É uma pessoa simples, é uma pessoa comum. Exato. É uma pessoa comum. Erra como todo mundo, acerta, tá ali. É uma pessoa boa. Tava ali. E a pessoa morreu depois de 3 anos, mas ela acreditava sim que ia queimar o karma, porque segundo o espiritismo dizia que aí dentro da casa que ela frequentava, porque o espiritismo, cada lugar eles levam para uma ideia diferente, mas aonde essa pessoa frequentava, eles falavam, não, olha, você escolheu, não escolheu? Foi lá no nosso lar, sentou você, toda a sua família, e falaram, olha, a gente é um bando de gente que não se gosta, vamos morar junto, vamos nos odiar, mas na próxima vai ser legal pra todo mundo, ok? Aí todo mundo olhou, apertou as mãos e fez, vamos lá, viver uma vida infeliz. Vamos viver uma vida infeliz. Viveu a vida infeliz, morreu porque depois ia ser melhor. Isso nem tem depois, é só apagar a luz, meu Deus. Meu senhor, isso se apagar a luz. Não existe um além. Não viveu porra nenhuma, nada. Com coisas que você tem opção. Muitas coisas você tem opção. Não é porque... nossa, eu tenho uma família de merda. Eu resolvi casar com uma pessoa que eu não gosto. Porra, então... separa. Você tem a opção de separar daquela pessoa.
Os seus filhos continuam sendo seus filhos. A família, ou o que você considera família, não termina. Agora, se você não quiser mais ter contato com aquelas pessoas, também não tenha, mas então não atrapalha. Porque às vezes a melhor coisa, uma melhor decisão que uma pessoa faz é sair fora pra parar de atrapalhar. Porque tem gente que quando fica dentro de casa é engodo. Então, quando eu vejo essa história, eu sempre penso nessa pessoa, porque eu olho e falo, olha o que a religião enfiou na cabeça dessa pessoa. Se ele pensava desse jeito, quantas outras lá dentro não pensavam iguais? Ah, mas aí a gente não pode generalizar, tem pessoas... Sim, mas aqui a gente tá falando de quem realmente se apega a essas ideias. Quantas pessoas de fato se apegam a isso de uma maneira forte? Tá bom, então por que ele, que era uma pessoa normal, que vivia aquela vida normal, de boas, não sei o que, morreu, teve uma morte cansativa, né, porque muito tempo, e eu vejo uns tiranos malucos, ou aquele carinha, aquele tio que pega a sobrinha e estupra ela, ainda tá aí. Porque assim, então pra mim a justiça divina tá meio doidinha, porque esse cara, às vezes não tem punição aqui, porque não fica preso. Ou se fica preso, vira camarada de todo mundo lá dentro. Não tô falando que tem que acontecer alguma coisa com o cara, não é isso. Mas fica camarada de todo mundo, sai de lá. As pessoas ainda capazes de falar assim, mas... a menina se insinuou pra ele, aí pronto, vitimiza. Ele é homem, né? Ele é homem, né? Porque a vítima, especialmente... Quem mandou ela tá passando ali naquele lugar, naquela hora, culpa da vítima. Sempre a vítima, ela tem culpa. E aí eu olho e falo, tá bom, e adivinha? Não, mas olha, espera que um dia o dele tá guardado. Eu não quero um dia, eu quero agora. Eu já vi tanta gente morrendo esperando isso, mas assim, a pessoa ficou esperando, tanto um dia vai me pagar. E sabe o que aconteceu? A pessoa deixou de viver a vida dela esperando uma justiça que nunca chegou. Nunca chegou. Eu acho que algumas coisas, né, a gente... Aí também a gente tem que convir, né? A vida, elas são escolhas. Eu conheço pessoas que foram, zoadas com as outras a vida inteira. Terminaram as suas vidas sozinhas. Sim, ok. Sem ninguém, entre muitas aspas, porque assim, por exemplo, as pessoas próximas que essas pessoas machucavam se afastaram. Olharam, não quero mais estar perto dessa pessoa, que essa pessoa aí não rola. Mas... outras pessoas, super adoravam essas pessoas e faziam assim, mas coitada, seus filhos não te veem mais? Ai, mas você é uma pessoa tão boa. Então, por mais que você olhe e fale assim, mas tá vendo, ela terminou sozinha. Não terminou sozinha. Porque ela termina contando... Ela não terminou com a família, mas com pessoas próximas. Ela vai pra outras pessoas, conta a versão das histórias dela, todo mundo... E a maioria das pessoas faz assim, porque ninguém quer ouvir os dois lados, ela acaba ouvindo um só. E quer dizer, não, as pessoas olham e falam assim, não, mas olha, pagou, ficou sozinha. Não ficou, não pagou nada. Não pagou nem o psicólogo da criatura que deixou doida depois. Que fudeu com a cabeça, né? Então, essa coisa de... Não, mas vai acontecer alguma coisa. Perdeu o emprego, hahaha. Ai, gente, quando todo mundo pode perder o emprego. Porra, ninguém tem nada. Não é isso, não é disso que a gente tá falando. A gente tá também pensando nas grandes injustiças. Nos negócios bizarros. Olha, nosso país. Tá bizarro, acontecem coisas bizarras e cadê a justiça divina? Ai, mas é porque a justiça é dos homens. Tá, não vai rolar, a gente já percebemos. Isso no mundo inteiro, a justiça de homens não tá rolando nenhuma. A justiça de homem é manipulável. Com certeza. Ela vai pro lado que tem dinheiro, tem poder, um monte de coisa. Então, se essa tal... Mas ela é material. A justiça dos homens ela é manipulável, só que ela é muito clara. Ela existe para quem tem dinheiro e poder para manipular ela a favor. E a divina? Que a gente sequer sabe se existe. Exatamente. Porque assim, eu acho que não existe. Isso não existe. Porque, cara...
nada acontece. Lu, agora a gente vê umas coisas absurdas. Cara, é só a gente olhar pra Segunda Guerra Mundial. Sim. Olha, vamos pegar então uma situação histórica absurda, fora da realidade, aquilo horrível, tá? A gente, se quiser voltar mais, a gente pode ir pra escravidão, então dá pra gente piorar muito. Assim. Cadê a porra da... O arrombado do bigodinho ficou lá até o fim, cara. Ele se matou porque ele não queria ser preso. E dizem que ele se matou. Não existe chance daquela porra ter ficado viva. Sabe? Ter vivido Mengele ficou. Olha lá, vamos trazer o Mengele pra história. Inclusive. Morreu no Brasil. Mas qual Mengele? O de agora ou o de daquela... Ah, não, o original. Não o cover. Tem vários covers. Aí você olha e fala assim, cara, olha o que essa pessoa morreu fez. Velhinho aqui no Brasil, cara. Gostosinho, Vidinha. E ele fazia testes absurdos com crianças, com pessoas, com... Aí, não, mas mesmo o Bigode, há teorias, tudo bem, teoria da conspiração, que quem morreu foi um sósia dele, porque ele tinha muitos sósias, porque ele era um cara que foi perseguido e que ele morreu aqui na América do Sul, né, de velhice, que ele não morreu conforme a história conta. Tudo bem, é uma teoria que até hoje não pôde se provar. Mas o Mengele é verdade. Entendeu? O Mengele é verdade. A gente não... E mesmo assim, né? Qual seria a justiça divina do filho da puta pegar a arma e estourar os miolos? Nenhuma. Ele só tá sendo merda, tipo, eu não vou ganhar, a bola não é minha, então eu vou morrer. E aí eu me morro. E aí você olha e fala assim, cara... Não tem justiça divina. Justiça divina teria sido se fosse como eu já falei que eu queria que fosse. Vem a mão do Senhor Meu Deus, em cima da gente. Aí ele cata aquele bigodinho, cata ele e faz assim: vocês estão vendo esse cara aqui? Vocês estão seguindo a ideia dele? Tamo. Vocês gostam dele? Gosta. Aí o Senhor cata a cabeça dele com os dois dedos, com o dedo polegar e esse indicador. Daqui, o indicador, aperta e faz... Aí a cabeça dele explode, ele joga o corpinho dele no chão e fala assim: vocês ainda quer? Aí todo mundo olha e fala: não senhor, tá tudo certo, vamos parar com isso, né? Abre, deixa o povo fugir. Cara, pra mim essa tinha que ser justiça divina. Ai, mas acontece os maremotos, e aí a galera vai vir com as pragas, com os... Eu falo, gente, bichinho, terremoto, tudo isso é coisa da porra do planeta que a gente tá destruindo. Ele é vivo. Isso não tem nada a ver com justiça divina de nada, cara. Não, mas quando acontece isso aí, sempre falam que é o apocalipse que tá vindo, né? Ai, maravilhoso. É a mesma coisa que um avião cair. Um avião caiu, era porque todo mundo lá era nazista numa vida anterior e morreram agora pra pagar aquilo que eles eram nazistas na vida anterior. Quantos de vocês já ouviram disso? Não, várias histórias assim, né? De você pagando... Você morreu, teve uma morte horrível, porque você era um cientista maluco que costurou a cabeça de 3 crianças porque você queria ter uma pessoa de 3 cabeças. E aí você olha e fala assim, o que adiantou a pessoa nem lembra? Sabia. Ela não... Porque assim, a coisa mais imbecil que tem da reencarnação, porque a reencarnação é uma coisa muito imbecil. Pera, vamos lá, Lu. Vamos lá. Agora, não vamos perder que a reencarnação é uma coisa imbecil. Porque eu quero ver onde você vai chegar nisso aí. Como é ser espiritualista, achar que a reencarnação é uma coisa imbecil? Não tô dizendo... Eu consigo falar isso fácil também. E ter dúvidas nas coisas da... justiça divina e talvez até a morte e você ser enviado para lugares assim. Como que funciona isso? Porque assim, eu já vi vários magistas falando que consegue pensar nem em reencarnação, nem nessas coisas todas, pensar que a vida acabou agora, mas ele conseguir trabalhar com um plano magnético para conseguir atrair coisas. Já vi isso. Não entendi o que você quer dizer. Tá, como você, sendo espiritualista ou acreditando, vendo essas coisas assim, você achar a reencarnação uma besteira, ok. Mas
não confiar numa justiça divina, o que faz isso acontecer? Ou talvez nem existe um inferno que vai punir a pessoa. Pra mim não tem nada disso. Pra mim morreu. Olha, ultimamente eu tô no morreu, apagou a luz, cara. É mesmo, Lu? Você tá quase virando uma terra? Eu tô quase. Porque eu olho assim, eu falo, tá, pode até ter os mortos e tudo, mas vai fazer a mínima diferença. Quando você morrer, morreu. Vai ser igual aqui, continua todo mundo, tem os filha da puta, tem as pessoas legais. Apagou a luz ou continuou, se continuar vai ser essa mesma merda. Eu também acho. Não vai ter um lugar mais legal, não. Também não Os acho, espíritos não vão lá te receber de braço aberto. Porque por mais, olha, tem trabalho aí, tem lugares que os espíritos são mega evoluídos, mas não falam pra te ajudar em porra nenhuma. Então, mas é porque não mexe com o seu livre-arbítrio. Então vai se fuder, então não vem aqui. Você não tá me ajudando em porra nenhuma. Ai, Luciana, como você é desrespeitosa. Não tô sendo desrespeitosa, não. Quantas vezes eu já entrei dentro de lugares onde o espírito vai, me faz uma leitura fria, me fala coisas que parece o Yoda falando, e depois eu olho... Mestre dos Magos, Lu, fala e não entende porra nenhuma que ele falou. Você não entende nada, e aí você sai de lá, as pessoas falam, você vê como o conselho dele te ajudou. Cara, ele às vezes me falou nada com nada. E aí depois, porra, se eu chego lá perguntando tal coisa, eu espero que ele me responda. Mas ele não interfere no seu livre-arbítrio. Não é questão de interferir, é questão de te ajudar. A de repente enxergar um caminho. Às vezes, toma um banho de arruda que vai ajudar. Cara, eu posso comer arruda, não comam arruda nunca. Isso. Mas eu poderia comer ela, que me ajudar, porque eu vou morrer. Porque, cara... Mas sabe, aí é que entra uma outra coisa também. E existe esse papo que eu escuto mais hoje, hein? Porque eles não querem mexer no seu livre-arbítrio, tal. Mas antigamente, várias pessoas que iam nos terreiros da vida, as coisas, mano, mexia no livre-arbítrio de boa, fazia as coisas pra acontecer. Mas aí entra num negócio que eu falo que eu adoro. Porque eu adoro religiões ou seitas, ou seja lá como cada um queira chamar, onde tudo é amoral. Ok. Então você vai lá e você mexe sim no livre-arbítrio, vai fazer a amarração sim. O cara faz o que ele quer. Okay. Porque, aí eu vou lá... Porque ele vai às vezes ele vai na Umbanda porque ele é bom. Mas ele não é bom. Lá dentro ele queria que o caboclo olhasse pra ele e falasse, quer fuder com ele, filho? Mas ele não. Ele sabe que o caboclo não vai falar isso. Vai fuder com ele, filho? Mas aí você vai chegar lá, o caboclo vai olhar e falar, cara, deixa pra lá, esquece, cuida da tua vida. O que também não tá errado, cara. Não. Porque realmente você também tem que olhar, tem coisa que assim, vale a pena seus 50 centavos de vela? Não vale. Então, cara, vale caga pra aquela pessoa. Mas, se o cara quer fazer aquilo, ele também não pode ir num lugar onde ele sabe que ele não vai ouvir aquilo, e não adianta ele ouvir o cara, a entidade falando, olha, não faça isso, porque, pô, se o cara, ele tá com a gana da vingança. Verdade. Se ele tá com a gana da vingança, não adianta. Ele vai ficar ouvindo aquelas coisas boas, aquilo vai só entrar como social. Não, mas a questão também é que assim, aí vai ter o passe energético, os caramba, que vai tranquilizar um pouco mais o cara nessa questão. Mas ele saiu voltar pra rage. É verdade. Porque o cara tá na raiva. Ele começa a atrair todas as coisas que olha pro raiva, mas ele quer ferrar com o cara. E aí ele olha e fala, cara, caboclo nem falou que eu podia fuder com ele. Não, mas eu vou começar a tentar pensar mais positivo. Aí ele entra no YouTube, aí ele começa a ler livro, ele vai no segredo, ele vai nisso, ele vai naquilo, pra ele tentar tirar aquele pensamento odioso que ele tem na cabeça. Isso, que gera culpa nele. E aí ele fica ali naquela... Aí ele fica indo na Umbanda pra reclamar do mesmo problema todas as vezes. 15 anos fazendo aquilo porque ele não soube lidar com aquilo. E às vezes a entidade não olha pra cara dele e fala, querido, você tá vindo aqui há 15 anos. Não virou o disco ainda? Não, aí cada hora que ele passa com uma entidade, a entidade vai falar cada uma coisa, porque as entidades... Não combina com... Combina antes, né? Vamos falar pro Pedro. Vamos falar pro Pedro. Às vezes de pegar aquela entidade de olhar e falar assim, cara, senta aqui.
Que assim, são poucas as que você vê catar o cara e dá-lhe uma garfada. Pra ele olhar e falar assim, caraca, mas nunca mais vou voltar aqui. Mó brigão. Mó brigou comigo. E aí você olha... Me brigou, nem gostei daqui. Não gosto mais desse terreno, nunca me fez bem. Aí vai embora, sabe? 20 anos indo lá no lugar falando, saiu daqui tão leve. E aí... então eu olho e falo assim, cara, as entidades, às vezes, eu acho sim, que não é questão de mexer no livre-arbítrio, é questão da pessoa tá falando um bagulho que é muito bizarro, e a entidade olhar e falar assim, mano, que loucura é essa que você tá falando? Aí as pessoas falam assim, não, mas é porque, isso já foi uma das desculpas que eu ouvi. Porque o caboclo e o preto velho, as energias deles já estão tão distantes das nossas que eles não conseguem mais se equiparar com a gente. Então eles não deveriam falar com a gente. Mandar só os baianos. Porque se eles não conseguem compreender, ou eles não conseguem mais ver aquilo da maneira complexa que a pessoa que tá encarnada vê, então eles não conseguem te ajudar. E precisa de alguém que consiga entender a complexidade da dor da pessoa. Se a pessoa chega lá com dor de amor, se ela chega lá com dor de corno, com dor de dinheiro, com não aceitando a morte de um parente, tem que ser alguém que entenda. Porque não adianta nada, mas olha, o caboclo vai confortar falando que a pessoa tá num lugar melhor. A pessoa não quer saber se a pessoa ela tá sofrendo. Ela pode estar deitada no colo de Jesus musculoso, comendo uva e os anjos tocando harpa do lado dela. Sabe, não importa. A pessoa, ela quer outra coisa, ela quer ouvir outra coisa. Mas então, a entidade não tem que falar, mas isso não conforta. Ô Lu, você falou de dor de corno. Chifre é igual botijão de gás dentro de casa. Ou você tem um, ou você tem dois. Obrigado, de nada. Era essa piadoca. Luciana, você tava falando do reencarnação. Depois eu vou perguntar isso pro Márcio também, porque o Márcio, como ele viveu durante muitos anos numa religião onde existia o paraíso e não uma reencarnação, como que funciona isso hoje na cabeça dele? Mas é com você, Lu. Porque eu acho que a reencarnação, o processo que dentro do espiritismo é explicado, tá bem? Okay. Não tô falando de outras religiões, vamos falar do espiritismo no caso. Você vai lá, tá mortinho, chegou lá no lugar, sei lá, passou pelo umbral e depois foi recolhido e tá prontinho pra reencarnar, porque agora você tá de boas. Certo. Vai lá, vai fazer o planejamento familiar, falar que você vai voltar com todo mundo vai se odiar, ok, apertar as mãos. Mas você vai ter um carro, talvez. Não, vai isso já é pra ter um carro, coisa. Hein? Você vai trabalhar 12 por 12, comprar... mas... por 12. Mas tá tudo bem. Ô Lu, talvez você consiga comer um bife por semana. Putz, olha só, vai ser da hora, porque você precisa aprender que na vida passada você foi mesquinho e você não deixava comida pras pessoas, você não deixava ninguém andar no seu carro. E na outra vida, depois daquela do 12 por 12, um carro... Não, mas deixa eu terminar meu raciocínio, você tá atrapalhando. Na outra vida, você vai trabalhar 8 horas por dia só... Não, é um carro zero. Não, porque mas esse é o bônus, é o bônus. Porque isso. Você precisa queimar o karma daquela pessoa horrível que você foi antes. Claro, mas então você vai voltar pra sofrer, pra compreender que você tem que dar valor pra comida, que você tem que dar valor pro carro, pras pessoas, pra sua mãe, pro seu pai, pro seu cachorro, pro seu filho e pra Xuxa também. A Xuxa é maravilhosa. E aí você vai e reencarna. Quando você reencarna, você lembra? Não. Você lembra da sua vida passada? Não. Faz muito sentido, né? Faz. Porque aí eu vejo pessoas que reencarnam. Cara, se ela foi uma bosta na vida passada, talvez ela volte 4 vezes mais. Mas então a outra vida dela vai ser pior ainda. Cara, e às vezes... assim, ela não tá se importando nessa vida. A reencarnação, ela é uma coisa imbecil, porque deveria... ser combinado isso. A pessoa deveria lembrar do que ela fez então na vida passada pra ela olhar e falar, puta, olha, eu fiz isso daqui, era zoada, hein?
Se eu continuar fazendo isso, ó, -1 na minha carteira lá, o senhor tá anotando. Sabe onde você consegue ver isso? No mapa numerológico cabalístico que eu vendo. Olha! Sim, eu estou fazendo merchanzão mesmo. Que você consegue encontrar se você fez muita merda na vida As dívidas passada. kármicas. Dívidas kármicas, isso aí. Aí, Continue. tá vendo? Se vocês quiserem, tem lá no nosso... Eu tenho um monte. No nosso site. Tenho tanta dívida kármica passada como eu tenho hoje dívida no banco. É igual. O saldo tá igual. Que beleza, hein? Tô aqui pra isso. Mas então eu olho e falo assim, tá, então o que adianta o cara reencarnar se ele não sabe o que ele fez na vida, onde ele errou? Ai, olha, você errou porque você era muito egoísta. Mas em que sentido de ser egoísta? Isso. Sabe, aí eu olho e falo assim, tá bom, você pode ter sido egoísta com as pessoas em relação, ou eu posso ter sido egoísta com você mesmo. E aí? É um ponto. Porque o egoísmo você pode ser com você mesmo, com outras pessoas. Mas é porque importa. você vem aqui e a sua experiência é aprender a conviver com as pessoas, mas você normalmente morre sozinho. Verdade. Então, em algum momento da vida, você tem que olhar pra você e tentar achar ali alguma coisa que funcione, seja lá o que isso quer dizer pra cada um, né? E aí? Como é que é isso? Então, eu não entendo a reencarnação com esse viés espírita, pensando que é tudo planejado. É uma idiotice. Eu acho que, você reencarnou, papum, reencarnou. Sabe, tipo mosca, dizem que você mata e ela já reencarna. Então, entra um pouco naquele negócio que no taoísmo fala, né? O que estiver vibrando. No taoísmo é o seguinte, você morreu, aí você, às vezes, quando você tá com muita carga tal, você vai ser descarregado. Tá? Você vai tirar todo aquilo que você deixou. Ou você vai para outra vida não levando nada e começando tudo do zero. Só que existe sim uma vibração sua, né? Uma vibração de comportamental, essas coisas, que vai te atrair para famílias que pensam daquele jeito, tem aquela vibração. Mas você não tem vida passada, não tem karma passado, de vida passada. Não, você só tá... Quando você descarregou, você é outra pessoa. A única coisa que você tem é um magnetismo ainda que tá desbalanceado. Que você vai balanceando ou não durante a vida. Exatamente. Pra mim, isso é um caminho. É o que eu mais gosto de pensar quando se diz em reencarnação, porque você só é ali uma coisa que tá vibrando. Você não vai ser punido pelo que você passou anteriormente. Não, o que você fez, cara. E tem gente que não se arrepende de nada. Verdade. É verdade, tem isso também. Como diria Jeremias, se eu pudesse eu matava 1000. Esse o Márcio gostou. Entendeu a referência. Márcio, então vamos lá, cara. Como que funcionou pra você? Ou funciona, ou não funciona, a questão da reencarnação, cara? Porque assim, quando você era evangélico praticante, você acreditava no paraíso, ou você sempre teve dúvida, tipo... Como que funcionava isso pra você? Quando você é evangélico, praticante, como você disse, você acredita porque, cara, simplesmente é quase que um consenso, né? Quase que um entendimento coletivo sobre isso, né? A lógica, né? Se você morreu com Jesus, seguindo a palavra dele, que é a Bíblia, você não cometeu os pecados que lá está descrito para você não cometer, então você morreu, você só pode ir para o céu. Né? Então, assim, sim, só que, porém, né, depois que você começa a estudar, que você já se desliga daquilo, o entendimento muda, mas assim, é quase um consenso. E é quase um consenso porque boa parte das pessoas, não todas, são levadas a não pensar e não questionar, né? Justamente pela questão do seguinte, né? Quem é você para questionar a palavra de Deus, a vontade de Deus, né? Então a Bíblia ela é colocada como a palavra infalível de Deus, toda descrita ali ao longo da história, né? E ali está descrita a vontade de Deus, o que é para fazer, o que não é para fazer, como que Deus é, como que ele não é. E ali você não deve questionar, porque você é um ser humano, um pecador, simples, você não pode questionar a Deus, né?
embora a Bíblia narre episódios de pessoas que questionaram a Deus, Verdade. isso tudo supondo que o que está escrito ali realmente estava escrito aquilo, supondo que aquilo que estava escrito ali realmente aconteceu, aí são outros 500, aí é uma outra história, né? Supondo, tá? Mas o evangélico, ele tem aquilo como verdade absoluta, então ele não vai supor que aquilo possa tanto ter acontecido quanto não acontecido, né? Ele vai acreditar que aconteceu. Então ele vai acreditar num paraíso. O evangélico, na verdade, hoje em dia o cristão, né? O cristão, eu digo, de vertente principalmente protestante, né? Evangélica, ele não acredita em reencarnação. Embora no passado, acredito que, se eu não me engano, na Idade Média, a Bíblia continha livros e trechos de texto que falavam sobre reencarnação, mas por motivos religiosos e políticos da época, isso foi extraído da Bíblia, foi retirado e foi alterado, né? Algumas coisas retiradas, algumas coisas alteradas. Então, assim, a própria Bíblia ali no auge da formação do cânon, que é o que hoje a gente conhece como Bíblia, ali que foi na Idade Média, no começo existia muita coisa, né? Então, assim, hoje eu acredito em encarnação, mas não com essa visão romantizada realmente, cara, que é tudo lindo e maravilhoso. Realmente o questionamento da Luciana é totalmente válido no sentido de, assim, se na vida passada eu fiz tanta merda e nessa era pra eu voltar para corrigir essas merdas e não fazê-las novamente, por que eu não me lembro de nada? Porque se eu me lembrasse, eu justamente não repetiria aquilo. É uma chance, né? Não tem lógica. É como você apanhar sem saber por que você tá apanhando. Alguém chega, você tá passando na rua, alguém que você nunca viu na sua vida parar e te dar um soco, te dar um tapa, tipo, por que eu tô apanhando? É a mesma coisa. Então, na verdade, isso, na minha opinião, toda essa visão romantizada que se criou sobre reencarnação e vai chegar na justiça divina, porque é uma justificativa que a reencarnação faz parte da justiça divina, né? Segundo quem acredita, né? Então, assim, que é uma justificativa por injustificável, porque não tem explicação. Não tem uma explicação de fato. Eu acredito que sim, a gente reencarne, mas como um ciclo natural. Nada romantizado, ciclo, né? É algo natural, entendeu? Agora, em questão de justiça divina atrelado a isso, já é um pouco mais delicado, porque justamente entraria naquilo de eu, por exemplo, ter que reencarnar sabendo quem eu fui, o que eu fiz para que eu não fizesse de novo. E sabendo, talvez, as pessoas aceitariam mais, por exemplo, o sofrimento na vida delas e a merda na vida delas, se elas tivessem ao menos o direito de saber por que estão apanhando. Ou seja, por que hoje, né, por exemplo, se minha vida é uma droga, é uma porcaria, e foi por causa de algo que eu fiz na vida passada, hoje eu deveria saber por quê, para que eu não questionasse tanto, para que isso não gerasse uma revolta contra a espiritualidade ou contra Deus ou blá blá blá, entendeu? Então, tipo assim, alguma coisa que eu deveria ao menos ter consciência. Não tem um mínimo de sentido eu simplesmente reencarnar por causa de um propósito divino e romantizado, porque nada mais do que isso, sabe? É que nem assim, aí depende, se você vê essa questão aí que vocês estão falando sobre pessoas que estão doentes, assim, se é um inimigo meu que fica doente, ele tá pagando aquilo que ele me fez, certo? Isso. Se é o familiar que vai tratar com o doente, ele fala, não, ele morreu dessa doença, mas foi uma pessoa boa, era o destino. Olha como muda o conceito. Então, na verdade, o ser humano passou a vida inteira criando coisas para ele acreditar e para confortar ele mesmo da merda que é a vida dele. Foi o que o ser humano fez, entendeu? Ao longo da vida, criando imagens de Deus e de deuses, e aí independente da religião, foi apenas para explicar, ter alguém supostamente superior a quem recorrer, porque imagina, tipo, se hoje você soubesse assim, Rodrigo, você tá sozinho, cara, não tem essa de Deus, não tem nada, você tá sozinho aqui e acabou, se vira. Tem gente que, normal, segue a vida, tô aqui mesmo, vou fazer o quê? Mas, cara, tem gente que ela, tipo, se ela ouvir isso, assim, tão assim, a pessoa acho que vai se matar, vai fazer alguma coisa, vou fazer mal pra alguém, entendeu? Então, tipo, eu não acredito em reencarnação nesse conceito romantizado do espiritismo, né? Que é, na verdade, o mesmo conceito
que era o conceito católico quando existia a reencarnação, tratava-se sobre a encarnação. Na verdade, inclusive a questão da lei, né, do retorno, as religiões que adotam isso, todas elas basicamente tiraram isso do cristianismo e do judaísmo também, mas principalmente do cristianismo, onde tem referências a isso. Elas só pegaram da roupagem delas. Mas assim, esse é um conceito cristão, né, que entra tudo naquela questão de culpa cristã, de toda aquela coisa, entendeu? E que, assim, leva as pessoas a não questionarem e usar, que nem eu vi a Luciana no começo dando aquele exemplo sobre aquele tirano que né, Deus, ele existindo e sendo justo, ele deveria pegar ele e esmagar a cabeça dele. Foi um exemplo simples, mas sabe por quê? Porque mesmo dando esse exemplo simples e lógico, tem gente que não consegue entender que a justiça divina, se ela existisse como as pessoas dizem que ela existe, bastaria uma lógica simples para eu questionar. A lógica, a gente passou aí, a humanidade, né, tá passando por uma pandemia, ainda que a gente já tá numa pandemia, a humanidade já passou por outras doenças ao longo da existência, países, povos já passaram na mão de tiranos, como a gente estava falando, e nunca apareceu justiça divina para defender quem não tinha culpa de nada. Nunca apareceu. No entanto, hoje, a gente vê muitas pessoas que bancam advogado de Deus, como eu disse, como se ele precisasse, né, de advogado, de alguém para defender. Não é isso, né? Mas assim, para defender, cara, eu já vi assim, gente, para justificar a bondade de Deus e a justiça perfeita de Deus, exemplificando que o povo que sofreu na mão desse tirano, que a Luciana citou, que a gente estava até falando sobre ele, Deus permitiu, olha só que eu já ouvi, que Deus foi justo, porque Deus permitiu eles sofrerem, para que através daquele sofrimento eles pegassem a Deus, entregassem a vida deles para Deus e quando morressem fosse salvo. Ou seja, eu já ouvi isso. Então, ou seja, precisou das pessoas ir para a câmara de... Então, quer dizer, eu tenho que aceitar isso. As pessoas precisarem ir para uma câmara de gás, crianças precisaram morrer, que nem entendiam o que estava acontecendo, adultos que nem tinham nada a ver, precisavam morrer, para que aí sim, Deus muito justo, através da justiça dele, essa foi a justiça de Deus, dar esse privilégio das pessoas sofrerem e através do sofrimento chegar até Deus. O famoso assim, não vem pelo amor, vem pela dor. Tipo assim, é quase semelhante a um assaltante que encosta a arma de você e fala, você dá o seu celular ou você morre. Tipo, basicamente isso. Deus, na concepção dessas pessoas, ou você me segue, ou sua vida vai ser uma droga. Eu te mato, eu te ponho uma doença. Ó, que justiça. É estranho isso, entendeu? Então, o que eu vejo ao longo do tempo é as pessoas arrumando justificativo, fazendo a famosa ginástica mental para justificar uma coisa que talvez nem elas acreditem de fato. É que elas precisam se sentir seguras contra a crença delas. Elas precisam criar um escudo para a crença delas, entendeu? Então, basicamente é isso. É sobre essa justiça. Eu também não acredito nessa justiça. Já de antemão. Nessa justiça divina, não acredito nem um pouco, cara. Não existe. Porque... E aí você pega... É até um exemplo muito assim, clichê, mas a própria região, o continente africano, na maior parte dele, a miséria que as pessoas vivem, as doenças que as pessoas... Quer dizer, então existe um Deus que ele é justo e gosta de determinados povos e outros ele já não gosta, porque criança morre, criança tem doença, criança é vítima de violência, sofre estupro, criança, cara, agora me diga, que pecado para poder sofrer essa punição que essas crianças, por exemplo, têm. O que essas pessoas fizeram para sofrer isso? Não tem explicação. Uma vez eu vi um historiador falando a respeito sobre justiça divina. E ele falou assim, um negócio que eu achei interessante, né? Ele falou assim, imagina o povo, a massa indignada. A massa indignada vai o quê? Atrás do líder. Claro. Cobrar ele. Mas a partir do momento que existe alguém superior ao líder, maior que o líder, onde esse alguém vai punir
o líder... Só deixar com Deus, aí você fica de boa. E aí, você entrou num ponto, cara, que eu tava até com isso aqui preparado. Vamos ler a Bíblia aqui. Vamos. Porque é legal como sempre vai ter alguém que vai falar, não, tá falando um monte de besteira, não é assim, né? Principalmente, assim, os mais fanáticos, né? Os advogados de Deus, assim, os doutores. Então, vamos lá. Você disse da questão das autoridades, né, no caso. Então, vamos criar um exemplo que é um exemplo que está acontecendo. Você tem um líder de um país que, cara, é um tremendo de um desgraçado, vamos dizer assim. Então, vamos dizer, mas eu tô supondo. Não é normal isso ter isso. Não. Supondo. E aí, como você disse, se a massa se revolta e vai pra cima e faz alguma coisa, cara, isso no mínimo vai tirar essa pessoa do poder. Mas isso não é interessante? Não. Porque o interessante é o domínio das massas. E a religião, justamente, surgiu para isso, na minha opinião. Né? Sim. Tudo leva, por exemplo, os reis, cara, na época aí da própria época medieval. Da época bíblica, medieval. Sim, bíblica também. Eles eram escolhidos supostamente de acordo com a vontade de Deus, tanto que eles eram, durante um bom período, ungidos pelo Papa da época. Porque lembra da passagem que Davi era rei, Davi foi escolhido por Deus, foi ungido por Deus. Então eles utilizavam-se justamente dessa passagem para justificar a escolha de um rei. Então, olha, é o seguinte, esse aqui, ó, se é o Papa, né, aquele que é o líder daquela religião que você está escolhendo, significa que ele está sendo ungido, escolhido por Deus, igual foi Davi. Isso. Então, assim, respeite e não se levantem contra ele, porque é Deus que escolheu. Se você se levantar contra ele, você está se levantando contra Deus. E aí você sabe, né, como é que funciona, né? Então tipo assim, e hoje você vê exatamente a mesma coisa. Mas assim, aí você vê que hoje diversas denominações e religiões, quando chega a época de política, tratam logo de apoiar algum candidato, seja para qual cargo for, seja para presidente, para governador, para prefeito, e fala, olha, esse é o nosso candidato que vai lutar pelos nossos ideais, para proteger a nossa fé. Isso é a mesma coisa que faziam antes. Tipo, olha, esse aqui é escolhido por Deus, com outras palavras, com outros meios, e induzem as pessoas a não questionar nada, nem essas pessoas que estão lá, justamente aqui, ó. É onde eu queria chegar aqui, que é no caso, né? Vamos falar de Bíblia, Romanos 13, versículo 1. Todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por ele. Deu para entender o recado? Aí eu chego na igreja, coloco a Bíblia lá no púlpito, crio um ambiente para que, se as pessoas já não estão fragilizadas, elas fiquem fragilizadas, mexo com o emocional, deixo elas sugestivas e começo a plantar esse tipo de ideia. Vamos dizer assim, isso é só uma coisa, entendeu? Isso é só uma coisa. Então, e aí eu começo a dominar as pessoas. E aí, quando o líder faz alguma coisa, eu espero que essa justiça venha de Deus. Só que ela nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. E tanto que você vai ver que, inclusive no que estamos passando agora, eu acredito que no final não vai haver punição nenhuma. Não vai, como sempre foi. E as pessoas, e aí quando você questionar aqueles que falavam que defendiam essa justiça divina, eles já vêm com a ginástica mental. Olha, não, mas um dia ele vai se ver com Deus. Tipo, cara, um dia. Tipo, nem sei, sabe? Um dia. Sei lá, daqui a 300 reencarnações, sabe? Tipo, é uma lógica assim, cara. Quer dizer... É a mesma coisa que o cara pensar, um dia eu vou ser milionário. Isso, exatamente. Um dia eu vou ser milionário. É o que eu falo, você conta com um amiguinho imaginário, você conta com uma pessoa que você não sabe, porque você acredita em algo que disseram pra você que era verdade. Então esse conceito de justiça divina, ele foi todo construído assim. E é um conceito que, na minha opinião, é construído para causar dominação nas pessoas também. Porque aí, muitas vezes, eu vou dar um exemplo, né? Alguém chega e agride você na rua, independente do motivo. Você tem a justiça, meios, né? Um boletim de ocorrência, depois você pode processar a pessoa e tal. Mas chega
aquela pessoa fala, não, confia em Deus, deixa nas mãos de Deus, deixa na justiça divina. Nunca vai acontecer nada, cara. Entendeu? Nunca vai acontecer nada. Isso, inclusive, entre as pessoas geralmente cristãs, principalmente evangélicas, eles têm esse conceito de por exemplo, não ingressar com uma ação judicial contra o outro, porque você não tá lá na Bíblia que você não deve levar o seu irmão em juízo, né, contra o seu irmão na linha de juízo. Então, ou seja, a pessoa pode pintar e bordar, confia apenas na justiça de Deus. E você vai morrer esperando, cara. Você vai morrer esperando. Eu conheço um monte de gente que ficou nessa esperança a vida inteira, já morreu, já faz tempo, não viu justiça, passou uma vida inteira desgraçada, de injustiça, de sendo maltratada, esperando que Deus um dia aparecer igual um super-herói ali e defender ela, ou punir outra pessoa. E nunca aconteceu. Infelizmente, nunca aconteceu. E tem isso, né? A nossa voz tá vazando em algum lugar. Tá vazando em algum lugar. Eu tava prestando atenção nisso. Bom, vamos continuar. Se vocês estiverem ouvindo duplicado, tá vazando aqui. E é isso aí. E o que acontece? Eu vejo as pessoas falarem outra coisa que também eu acho mega conformista, porque Deus sabe o que faz. Então, se eu tô passando por determinada coisa, é porque Deus sabe o que faz. E aí eu olho e falo assim, quer dizer, então se você tá sofrendo, é porque Deus sabe o que faz, porque você vai ter a vitória lá na frente. Cara, mais uma coisa usada pra jogar a pessoa no conformismo. Total. E fazer com que ela não questione. Peraí. O intuito é não questionar Deus e não questionar a suposta verdade descrita ali em um livro cheio de regras, entendeu? Então, então eu sou induzido a não questionar, porque se eu começar a questionar, se eu for atrás de um conhecimento, eu vou começar a não me prender mais a debaixo de certas autoridades. E isso eu digo autoridade, seja ela política, religiosa, entendeu? Então isso envolve um monte de coisa. Um monte de coisa. É muito bizarro, e porque assim, eu vejo pessoas mais simples quando você conversa com isso, de olhar, por exemplo, meus avós, meus avós estivessem vivos hoje, ia estar com quase 80 anos, 80 e poucos anos. E pra a minha avó, não. Minha avó, ela era mais... era graças a Deus quando o negócio dava certo pro lado dela. Senão ele era um filho da puta. Mas o meu avô, ele tinha essa coisa de, não, as coisas estão dando certo graças a Deus. Não, graças a vocês que saíram lá do interior, com o filho nas costas, fizeram a vida dar certo. Deus não teve nada com isso, mas a cabeça dele funcionava aqui. Se ele tinha tido todas aquelas oportunidades boas, sejam elas na precariedade ou não, foi porque Deus deu essa migalha. Mas deu. O que importa é que, olha, Deus me deu comer pelas beiradas também é janta. Então eu consegui. Eu venci graças a essas migalhas. E aí você olha e fala assim, não... Cara, você venceu porque você tinha um desejo, você chegou aqui, tinha alguém pra te explorar, pra você ter um trabalho onde te exploravam, pra você ter o mínimo que deveria todo mundo ter. Ter uma casa é o mínimo, todo mundo deveria ter. Ter o que comer em casa pra você, pagar suas contas, seus filhos poderem ter roupa pra vestir, eles não ter que começar a trabalhar com 8 anos de idade, como foram os meus tios, todos eles começaram a trabalhar com 8 anos de idade. Isso daí, não é graças a Deus, quer dizer, então Deus, a gente volta naquilo, um filho da puta, porque fez aquele casal sair da puta que pariu do interior, com 2 filhos nas costas, ia chegar aqui, ia ter mais filho, pra eles acharem que eles iam ter uma vida melhor, mas até essa vida melhor chegar, ia ser suor, sangue e lágrimas, a coisa ia degringolar, ia dar muito problema, ia ser só sofrimento, mas ia dar certo, no final ia dar certo, só que no final, os 2 doentes, que não conseguiram aproveitar nada daquilo que eles tanto lutaram, que pessoas aqui se aproveitaram. Porque é isso que acontece. Uma pessoa simples, que ela acredita que
ela vai ter recompensa, que Deus vai recompensar ela por todo o sofrimento que ela tá passando. E, gente, quando eu falo pessoa simples, não tô falando só de pessoa que às vezes o estudo foi menor do que o de outras pessoas. Tem pessoas que elas têm muito grau de estudo e na cabeça dela, esse tipo de coisa é muito claro de que Deus vai recompensar ela. E assim, vai recompensar você depois que você pastar, depois que gente se aproveitar de você, porque quando você vai trabalhar em empresa, é só gente se aproveitando do seu trabalho. Mas aí as pessoas vêm, as mães de empresário vai falar assim, ai, mas não, graças a ele você tá tendo a oportunidade. Você trabalhando às vezes, virando noite, deixando de ver sua família, sabe? A que custo? Eu conheço casos de pessoas que não, o patrão não deixava a pessoa sair pra estudar. Porque achava que não, né? Porra, você é atendente, você não precisa estudar. E, porra, aí você vai me falar que essa pessoa não tá aproveitando da vida daquela, mas aquela pessoa, ela olha e fala assim, não, mas Deus sabe o que faz. Um dia, Deus sabe o patrão também, seja atendente a vida inteira no estúdio, pra você continuar sendo atendente pra ele e continuar ganhando o dinheiro dele nas suas costas. E aí você olha e fala assim, cara, olha como isso faz com que as pessoas, elas se conformem com coisas que elas não deveriam se conformar. E assim, eu mesmo já vi, a minha mãe mesmo já passou casos de injustiça no trabalho, assim, que eu olhava e fazia assim, mano, tem que processar, tem que entrar ali com aquele negócio e pá, vai ter que fazer isso, não é justo o que você tá passando, não é, isso é agressão moral, aí vai dar aquela lista. Ai não, mas Lu, Deus sabe o que faz, né? Eu tô precisando, e se eu deixar na mão de Deus, Deus vai encaminhar ela pra onde? Ela tá desempregada ainda, a empresa tá lá, em pé, fazendo a mesma coisa. Deus fez a justiça que ela esperava? Não, fez. Né? Pra empresa fez, né? Porque eles não vão perder R$1. Vai ver que Deus gosta dos grandes empresários. Eu também acho. Deus é a mão invisível do mercado. Ele mas tem uma outra situação. Isso acontece, e eu já vi acontecendo casos assim, inclusive igreja, né? A mulher frequentava a igreja, sofria na mão do marido, era agredida fisicamente, né? E hoje, se alguém chegar e relatar isso pra vocês, o que vocês vão fazer? O que eu falaria e vocês falariam? Eu tenho certeza que, olha, sai fora, separa, denuncia, põe na cadeia, processa, vira a vida do cara do avesso, certo? Lógico. Certo. Mas isso na igreja o quê? Muitas vezes a gente ouviu, não, mas o casamento, sabe, é sagrado, você não pode separar, então confie na justiça de Deus, Deus vai mudar ele. Vai mudar. Cara, já houve casos justamente nessa confiança, fica aí apanhando e confiando, da mulher morrer na mão do homem, o homem, por fim. E aí foi de tanto agredir, chegou uma hora, matou, de fato. E a justiça? Onde estava Deus nessa hora pra fazer a justiça dele? Aonde estava? Ainda o cara malemado vai ficar preso aí uns 5 aninhos e já era. Exato, ele vai dar uma de louco, que ele era louco, ele ficou biruta, que aconteceu uma coisa. Aquele dia. Aí ele fica bonzinho um tempinho lá na cadeia e tá tudo bem, e ele é solto. Exato. E aí ele vai arrumar outro e ele vai fazer a mesma coisa. Exato. Pra vocês terem uma ideia, tem uma denominação religiosa que não iremos poder citar o nome, que teve um caso de um rapaz que ele foi estuprado, né? Assassinado e depois queimado por, se não me engano, 2 pastores. Meu Deus. Né? É um caso público, de conhecimento público, depois eu até mando o vídeo do caso para vocês. Esse caso parece que já foi provado que ocorreu. A mãe está tentando justiça há cerca de 20 anos. 20 anos. Mas como uma igreja muito grande e que tem muito poder financeiro e político também, é um caso que não fica ali na justiça correndo, aí tem recurso daqui, recurso dali, e a mãe naquele sofrimento. O rapaz, ele era um voluntário na igreja, vamos dizer assim, ele ajudava na igreja, ele trabalhava ali na igreja fazendo a obra de Deus ali na igreja, e quando ele sofreu esse tipo de... Ele foi agredido, ele foi estuprado, e ele foi morto, e o corpo dele queimado, né? Por, acho que 2 pastores, foram 2 pastores da igreja. E é um processo que ainda está correndo, né?
mas que já que se sabe que foi o que ocorreu, e que realmente foi provado que isso aconteceu. Só que é questão de recurso e muito poder por trás. Aí eu pergunto pra vocês, isso já faz 20 anos. O jovem, eu não lembro quantos anos ele tinha, não sei se ele tinha 15 ou 16 quando isso aconteceu. Foi ali na boa intenção, na inocência, para fazer a obra de Deus, dentro da igreja, Como que isso acontece em plena igreja, dentro da igreja, onde a vontade de Deus e as pessoas são extremamente santos, são os próprios anjos, né? Ali dentro da igreja. Como que, aonde Deus estava, que, primeiro, foi justo o suficiente a ponto de evitar uma morte tão bárbara com esse jovem, e que, depois que ela ocorreu, permitisse que a força política e financeira que essa denominação tem fizesse com que até hoje não fosse feita justiça. E aí? Cadê Deus aí? De férias com o Chapolin Colorado. Foi pra Disney. E iguais esses casos, assim, teve muitos outros, assim. Sim, muitos outros, assim, que você pergunta aonde Deus estava nessa hora. Vamos sair da religião. Tem aquele documentário na Netflix que é um cara que ele chegou a ser Sir lá no Reino Unido pela rainha, os caramba 4. E ele era um apresentador de auditório, todo mundo amava ele era sempre ali e tal. E ele tinha as coisas boas dele. Ele tinha vários orfanatos, instituições que pegava as crianças e colocava lá. E ele, nas reportagens, e aparece isso no documentário, ele várias vezes fala o que ele fazia. Mas como ele era um engraçadão e tal, ninguém levava ele a sério. E depois que ele morreu... Lógico. Lembre-se do que eu falei. Ele tinha orfanatos, no plural. Viveu uma vida assim, onde, tipo, sabe aquele cara que ia no programa, tipo, Super Pop, e o pessoal dava muita trela pra ele, nesse nível. Achava que ele era engraçado. Foi pro Super Pop e tá ferrando a gente, hein? Meu Deus do céu. Achava que ele era engraçado. Que é isso? A pessoa é autêntica. Ele era... É raiz, né? Não, aquele ali era pior, que era como que é aquela pessoa que... Excêntrico. Excêntrico. Enfim, ele estuprou mais de 500 crianças com problemas, porque ele tinha o seguinte... Alguns dos orfanatos dele era especial para crianças que tinham problemas mentais. Ele estuprou mais de 500. Morreu. Depois que ele morreu... Condenaram ele. Olharam e falaram assim... Olha o quanto de coisas que ele fazia. Mas aí o pessoal fala, mas olha, será que ele não está agora sentado no colo do capeta? No inferno ele está sendo punido. Então assim, se o inferno é uma suruba, ele tá adorando. Tá curtindo pra caralho, ele tem que ir pro céu pra ele ser punido. Isso é fato. Tem que ser pro céu, porque pro inferno, cara. Na verdade, não faz sentido o inferno pra pessoa ruim, né? Porque lá fazem maldade, de repente a maldade que ela sofre é uma das coisas que ela gosta. Então, isso não faz sentido. Isso, tem um sadismo ali dela, né? E pensa que ela vai chegar lá, ela vai ganhar um poder que ela vai poder ser sádica também com outras almas. Então, quer dizer, é só um lugar de prazer e coisas maravilhosas. E aí essa pessoa, ela ganha agora uma condenação, aí tem as pessoas que vão olhar e falar assim, mas agora ele tá pagando. E as crianças? Isso! E tudo que ele fez... Todo mundo ainda... mas puxa, olha, ele faz... Mas foi 500 mil, mas quantas outras ele não salvou? Tem gente que vai falar... 500 mil também ia ser muita coisa. Nossa, é que 500 mil é muito, né? Muita coisa. Mas 500 mil é só a pandemia que leva. Putz, é que eu tava com... Mas você sabe que deve ter gente ainda que, assim, olhando hoje, né, de pessoas que jogam a culpa na vítima. Isso! Entendeu, né? Mas e as mães dessas crianças? Onde tava? Também, mas né? Também, abandonou, né? E outra criança vai que de repente tem criança que não sei, deve ter dado algum motivo também. Sabe? Cada coisa absurda pra defender isso que você escuta, cara.
Mas escuta. Então, entendeu? se você for parar a pensar, é aquele negócio que a gente começou lá no início. São pessoas que estão num lugar que são vulneráveis e pessoas abusam delas por essa vulnerabilidade. Gente, a gente vai sempre falar das pessoas de grande grana, que elas podem abusar de vulnerável. O CEO de MEI, se ele achar que o CEO de MEI, o CEO de Uber, não tô falando aquele que trabalha na Uber, aquele que tem um Astra. Ele pode começar a se sentir com o poder por ele ter um pouco mais de poder aquisitivo e fazer coisas escrotas com... Vou dar um exemplo bobo. Você vê isso em padaria. Qualquer padaria aí, você pode ter certeza que isso já aconteceu. Tem lá um moleque, o aprendiz, que o dono da padaria, ele tá lá, a padaria dele nem é grande, nem é nada, mas ele tem lá o aprendiz que não ganha, chega lá às 5 horas da manhã e com a promessa de que um dia ele vai ser efetivado. Aí quando ele vira padeiro, ele começa a ganhar um X. Aí de repente ele dispensa o outro padeiro porque o menino é bom. E aí ele vai dar mais R$500 no salário dele pro moleque trabalhar o dia inteiro. Caramba, você conheceu um caso assim, Lu, eu lembro disso. Eu conheci um caso assim. É verdade. E aí eu olhei e fiz... Ele, não, mas olha, tô ganhando mó bem. Mas cara, você tá tocando tudo na padaria sozinho. Tocava 12 horas de padaria sozinho. Pra ganhar 500 conto a mais do que ele ganhava, que era um salário mínimo. E tipo, ele achava que ele tava sendo o cara. Só que ele não conseguia mais nada na vida. A gente fazia um curso junto, ele não conseguia mais fazer o curso. Porque não dava. Ir pra aula, né? Ele não conseguia ir pra aula. Ele tava... Era 5 horas da manhã, ele abria a padaria. Tava lá morto em pé. E aí eu olhava e fazia assim, cara... E ele achava que ele tava, tipo, sendo muito esperto. E falou, não, cara... Olha o que... E ó, a gente tá falando de um cara de padaria, de uma coisa simples, uma coisa que pequena. Aconteceu 5 anos atrás. E coisa pequena, não tô falando de uma puta, de uma padaria. Não, tô falando de uma padariazinha de bairro que tem ali seus 4 funcionários no máximo. E foi o que eu falei. A gente brincou do CEO de MEI, que ele pega e ele teve um pouquinho mais de poder, ele já achou que ele podia montar em alguém. Então as pessoas serem ruins é inerente da classe social dela. Mas a gente sabe que tem muita gente com muita grana que ela vai sim aproveitar, porque quem já foi terceirizado sabe muito bem o que é isso. e aí você olha, e a maioria dessas pessoas você vai ver que no fim é engraçado, né? Você vai ver muita gente fazendo, não, mas graças a Deus pelo menos eu tenho esse trabalho. O que mais tem a gente faz assim. Deus é um arrombado, olha o trabalho que ele te deu. Você só tá se fudendo, não tá justo. Tem um amigo meu, que eu não vou falar o nome, mas ele pode estar até presente, ouvindo. E ele falou, na pandemia, o bicho pegando. Pegando. E esse amigo tava comigo no WhatsApp, que todo dia eu converso com ele no WhatsApp. Ele falou assim, cara, ele foi atropelado, Lu. Ele foi atropelado. E aí por ele ter sido atropelado, ele começou a trabalhar em casa, porque ele foi atropelado. E tinha uma galera que estava indo trabalhar, não existia nem vacina, tipo... Que vacina? Nem isso. E as pessoas falavam assim pra ele. E ele falava, mano... Cara, aí ninguém se preocupa, ninguém usa máscara, ninguém tem distanciamento. E as pessoas falam assim, mas graças a Deus nós estamos trabalhando. Esse amigo, Deus foi tão bom com ele que ele foi atropelado, que ele tá andando de bicicleta e ele ficou 6 meses de molho. Pra não pegar na hora que o bicho tava pegando na pandemia. Olha que libertação. Foi uma libertação. Deus é legal. Assim, só podia ter sido um pouquinho mais legal, não precisava desse amigo aí, que acho que eu sei de quem você tá falando, ter sido atropelado, entendeu? Porque, cara, imagina, é complicado. Você vê como foi o dedo de Deus, Lu. Foi. Com certeza foi. O carro de Deus, que para atropelamento, né? O melhor é o seguinte, como ele foi atropelado? Ele estava andando na ciclofaixa,
Aí um casal brigando. Sinalizado. Sinalizado. Eu fiquei sabendo. Porque sinalizado. Você ficou sabendo, porque esse amigo nosso, ele ia pro interior de bicicleta com aquela turma. Então, assim, todo equipado. Ele anda direitinho. Todo equipado. O cara sabe o que ele tá fazendo. Uhum. Ele, andando, tava na pandemia, mas ele precisava se exercitar, é evidente, né, cara? Mas ali tudo bem, ele não ia pegar Covid de ninguém, porque ele estava andando a 300 km. É mentira, ele estava andando na bike dele. E aí um casal começou a tretar no carro, dirigindo. E aí primeiro o carro do cara devia estar bem desbalanceado, porque pra ele brigar e o carro fez e atropelou esse nosso amigo que o Márcio conhece. Atropelou. Mas é livramento. Deus é um livramento pra ele não pegar Covid. Foi. Atropelou ele. Então esse amigo nosso... Então a gente pode mudar todo o nosso assunto e falar que Deus é bom. Óbvio que ele é bom. Ele faz muito algumas... Bom. Mas Deus faz as coisas pensando sempre no melhor. Escreve Rapaz, você sabe que esse amigo me contou? Esse amigo me contou os negócios. Conta aí. E depois disso, esse amigo nunca mais conseguiu voltar a andar de bicicleta igual andava antes, porque ele ficou traumatizado, né? E esse amigo, quando fica assim frio, ele ainda sente até hoje dor assim no pé, né? Foi o que ele me contou, entendeu? Então né? Mas Deus é bom, cara. Isso que você fala é verdade. Entendeu? Eu não diria que foi o dedo de Deus, foi o carro de Deus, entendeu? O dedo é pouco. Dedo é pouco. Só podia ele estar escrito assim, foi Deus que deu, né? Atrás do carro que atropelou nosso amigo. Exatamente, entendeu? Então, assim... Então, aí, consequências, mas Deus é bom. Com tudo isso, Deus é bom. Isso, e esse nosso amigo, ele falava assim pra mim, Rodrigo, eu não acredito. As pessoas estão indo na empresa, o nosso amigo está contando que o chefe dele é tipo quase que um negacionista, tá? Tá todo mundo indo e tá todo mundo falando assim, mas assim, o governador quer matar a gente de fome. E aí esse nosso amigo falava assim, cara, dá pra todo mundo trabalhar em casa. Sacou? Existem muitas funções que, por exemplo, hoje em dia você resolve com o notebook ou às vezes com o celular. A grande questão é que se você também não tiver na empresa para alguém montar nas suas costas e ficar picoteando, não tem graça, pô. Você tem que estar lá, entendeu? Você tem que estar lá, tá certo? Pra você se esforçar, que você não consegue, que você não se esforça. Se você se esforçar, você consegue. Esse é o CEO de empresa de bairro. Isso mesmo. Então tá certo. Então assim, nós podemos colocar aqui então que Deus é bom. Deus é bom, Deus é ótimo. Realmente. Não, e quando você olha essas coisas assim, eu acho engraçado porque existem algumas pessoas que você vai ver que a pessoa ela tem aquilo já alienou ela de um jeito, que a fé dela é genuína. É uma forma, infelizmente, que ela acredita naquilo com um bem. E tem as pessoas que elas sabem que algumas coisas são erradas, porém elas usam a mão de Deus para poder ser zoado. Como essa coisa que a gente fala dos caras de empresa, deles. Eles sabem que tá errado algumas coisas, mas, cara, não trata pessoas como pessoas. As pessoas viram coisas. CPF. Eu digo isso porque, por exemplo, tem uma coisa que me pegou muito esses tempos. Uma pessoa que eu conheço trabalhando com faxina e foi fazer uma limpeza na casa de uma pessoa, a pessoa bem religiosa, chegou na casa, tem aquele bichinho na porta, que eu não vou lembrar qual é. Qual deles? É o peixinho ou é... Não, o peixinho é Jesus. Então é com peixinho. Então quer dizer que a pessoa é religiosa, porque ela deixa um peixe na porta da casa dela. E essa pessoa foi lá fazer a faxina, tudo. A pessoa, oi, tudo bem? É isso, vai lá, trabalha. A pessoa vai, trabalha, faz tudo. Tá bom, tchau. Não oferece um copo d'água para um faxineiro. Sabe por quê? Porque faxineiro na gente é coisa. Pra muita gente, isso acontece. E aí eu olho e falo assim, olha só, ela tem um peixe na porta da casa dela
E ela não é capaz de tratar um faxineiro com educação. Uma pessoa que... mas eu paguei pra ela limpar minha casa. Ela tá te dando uma força. É verdade, você tá pagando a mão você de tá obra pagando dela, uma mão de obra que ela tem que você não é capaz de fazer sozinho. Que você não tá podendo fazer sozinho, então... Isso. O mínimo... Mas quem paga geralmente acha que está fazendo um favor em pagar. A grande coisa... Não é uma prestação de serviço, eu tô te pagando pelo seu serviço. E você me presta serviço. Não, eu tô te fazendo um favor. Exato. Entendeu? E essa pessoa falou assim, nossa, já é a terceira casa que eu vou e a pessoa não oferece um copo d'água. E assim, na condição de faxineiro, você não pega um copo da pessoa, abre e toma uma água. Ela falou... tem horas que a pessoa fala assim, toma do quintal. Ela falou, a gente toma da mangueira. Porque a pessoa não quer que você, porque, sei lá, né, pode contaminar as coisas dela. Então, e aí você vai na casa de uma pessoa dessa e a pessoa mega religiosa. Aí a gente entra naquele papo, não é porque é religioso que a pessoa é boa. Não. Mas olha, ela é tão altruísta, ela faz isso pela igreja. E aí entra numa coisa que o Márcio falou. Quando é no miolinho dela, tá ali. Ela tá ali, o que acontece é porque Deus quis e tudo. Quando é o outro, tá vendo? Não sei o quê. Então, o famoso pimenta no rabo dos outros é refresco. Então, a gente precisa ter muita clareza em várias situações da nossa vida de ver que, se Deus é tão bom assim... Então seja você também. Porque... agora se você tá agindo bem como o Deus que a gente falou até agora, que eu não sei se vocês separaram o quanto ele é bom. Mas... É bom. Ele é ótimo. Bom. Se você tá agindo como ele, você tá de parabéns. Tá igualzinho, tá no caminho. Daqui a pouco você vira sênior. Só não pode... assim, agir igual ele, por exemplo, sei lá, matar criança, por exemplo, de repente, se você, vamos dizer que você é Deus, você tem um poder ali sobre anjos, aí você pega, manda o anjo descer na cidade, exterminar animal, mulher, criança, só porque foi contra o seu povo ali, você não pode, calma, não seja tão igual ele assim, entendeu? Cuidado, calma, calma, você pode ser igual ele só na escrotidão. Mas aí vocês... Tem muita gente que já sabe, né, fazer isso, né? Tem muita gente que já usa. Mas sabe o que as pessoas não questionam? E é um questionamento assim, não precisa de um conhecimento, de ser ninguém super culto, estudado. É um questionamento que, se você usar uma lógica simples, racional, você faz. Bom, se boa parte das pessoas que tem esse tipo de aprendizado de crença são assim, não todas, para não generalizar, mas muita gente é exatamente da forma que a gente descreveu aqui, alguma coisa está errada, né? Nesta crença, ou neste ensino, ou naquilo que chamam de Deus, ou naquilo que chamam de vontade dele, que está retratado ali, descrito em algum lugar. Algo está muito errado, porque não é uma ou duas pessoas que são assim. É muita gente. É muita gente. E foi a massa, não todos, mas a massa da maioria dessas pessoas que justamente nos colocou como país na situação que estamos agora. Sim. E aí? Deus então quis isso pra gente? Deus quis isso pra gente. É sério. Então, alguma coisa está muito errada no meio desse aprendizado, mas as pessoas não fazem esse questionamento. Sim. Entendeu? Não questionam isso. Simplesmente, porque são instruídas a confiar na justiça de Deus e a não questionar. E aí, como fica? Exatamente. E isso é um big de um problema e eu não vejo a solução. Porque o mundo, todo dia tem gente carente precisando de alguém que vai dizer que as coisas vão melhorar. E mesmo que isso seja em cima de medo e de perseguição. Agora a gente vai chegar num ponto da conversa onde a gente vai deixar de ser criança e vai se tornar em adulto. Vai ficar bom? Vai. O que você vai fazer para sua vida melhorar? A gente não tá falando isso um papo de coaching ou papo de o segredo. Não. Destravar sua mente, né? Isso, não. Cara, como que é que a gente viu? Eu lembrei da Jaque agora, o Think, acho que é isso. Que é a nova palavra da moda aí dos coaching louco aí. E aí, cara, a gente entra num negócio que... Cara, eu fui pego.
pelo segredo lá no início. Eu achava, a Luciana foi e quebrou meu castelinho de cartas, assim, numa coisada assim. E, cara, depois que a Luciana começou a trocar ideia de várias coisas e me fazer pensar, e uma questão básica foi assim, você se aceitar quem você é. E não é aceitar quem você é numa questão bobinha, tipo, eu me aceito como eu sou, vou abraçar a árvore ali. Não é isso. Mas você entender assim, eu tenho condição de comprar uma casa de $500 mil? Não. A minha profissão, o que eu faço, não me leva a isso. Seu pensamento é limitante. Sacou? Aí a gente vai cair nesse rolê. Mas o que eu faço hoje não me leva a isso. Para eu ganhar isso, ou eu teria que, sei lá, criar uma coisa muito inovadora, onde eu deveria ter um aporte financeiro para, enfim, ir para escalando alguma coisa para conseguir ter coisas. Mas, ganhando o tanto que eu ganhe, não importa se eu ter pensamento limitante ou não, na hora que eu chegar lá no Bradesco e falar assim, me dá 500 mil para comprar uma casa, eles vão fazer, não. O pensamento limitante não vai fazer o computador falar assim, vamos dar 500 mil para ele que a gente acha que ele merece. Que ele é destravado, ele tem a mente destravada, né? Isso, é o mindset. Se esforçou. É esforçadinho. Esforçadinho. Então, a gente tem que se tornar adulto em um momento. E a gente entender o que a gente faz, como que a gente age. Por exemplo, se eu quero ganhar um pouco mais, então eu vou começar a dar aula. Tô dando exemplo. Mas eu tenho que dar aula na escola A. Na escola B não adianta, que na B vai me pagar o mesmo tanto que eu tenho agora. Na escola A, o que eu preciso fazer para entrar na escola A? Você precisa ter algum conhecido lá? Você precisa ter algum skill, conhecimento? Você precisa ter feito uma faculdade de nome? Então a gente tem que começar a lembrar que existe esse tipo de coisa, que não é só pensamento... como que você falou agora, Lu? Limitante. Que não adianta. Tem gente que estuda durante anos para entrar numa USP, tô dando o exemplo aqui de São Paulo, e não consegue. E você vai falar que a pessoa tem pensamento limitante se ela vai no cursinho, ela faz tal, mas chega lá na hora ela não vai para frente. É o pensamento limitante dela. E aí a gente começa também, fica fácil a gente jogar a cartada do pensamento limitante. É a mesma carta do talvez a pessoa foi assaltada porque a vibração, entendeu? Não, mas é porque você não se esforçou o suficiente. Porra, meu! Você não sabe o que a pessoa passa. Você pega aquela pessoa que ela trabalha, acorda cedinho pra trabalhar, à noite ela vai pra faculdade, volta, ela tem pouquíssima hora de sono, ela mal se alimenta e ela tá lá. E de repente ela não chega onde ela quer. Exato, ela terminou a faculdade. Olha que legal, terminou a faculdade, fazendo tudo isso, e ela não consegue arrumar um trabalho daquela faculdade. Isso quando ela conseguiu fazer uma faculdade, que a própria rotina de trabalho dela não impediu ela de fazer uma faculdade. Exato. Aí você entra num tanto de coisa que é tão difícil, e é por isso que eu falo que eu acho que as coisas não melhoram, porque infelizmente como esse tipo de pensamento pega muitas pessoas e isso passa da família, porque às vezes os pais vão levar os filhos e os filhos levam os amigos, e aí começa a ficar aquela bolha. Às vezes a pessoa ela cai numa coisa que, cara, é ludibriado. Porque, nossa, eu lembro uma vez, eu fui numa igreja e o pastor tava falando uns bagulho lá na frente, que eu fiquei olhando e falei, mano, esse homem tá falando pra mim. Aham. A leitura fria. Tá falando comigo. Tá falando com você com mais 300 naquela igreja. Não tem ninguém mais aqui, é só eu e ele. E aí eu olhei e fiz assim, caraca, mano, se a pessoa não tá com a cabeça boa, ela já fisgou, ficou ali. Lógico, ele tá pegando um tema genérico que um monte de gente passa. Depois ele ia querer que alguém fosse lá dar uma aconselhada, porque com certeza tinha pessoas passando por aquele problema, pra ele poder ali fazer a mágica dele.
Pra mim não cola, mas pra algumas pessoas é o alívio que ela vai ter. Verdade. É a única coisa que ela tem. E a gente tá falando... E aí, eu vou dizer de novo, não estamos falando as pessoas... Porque é pobre você... Não tô falando de gente pobre, não, gente. Tô falando de gente de grana. Essa igreja tinha gente de grana. Muita gente de grana. E eu olhei e vi essas pessoas cair de joelho. Então, a questão é uma carência, né? Isso, porque de várias coisas, né? A gente não vai falar só de prosperidade, mas de incerteza, né? A vida ela é uma coisa que muita gente nasce já apanhando dela. Verdade. Ou em algum momento tomou tanta porrada, quando ela vai num lugar onde alguém acolhe ela, porque ninguém tá acolhendo ela. O Senhor, que ela tanto fala que vai fazer o bem pra ela, não tá acolhendo ela. Ela não ganhou um abraço dele à noite quentinho pra ela se sentir melhor. Aquele aperto, né? No peito mas aí veio aquele líder espiritual e falou pra ela alguma coisa que ela precisava ouvir. Que às vezes qualquer pessoa poderia ter dito. Verdade. Mas ela pegou naquela pessoa e aí ela vai ficar ali. Eu lembro disso, eu vou dizer, a minha avó é aquela pessoa que veio do interior, que eu contei a história. Ela tinha muito problema cardíaco, então ela fez muitas cirurgias, tinha bastante doença. E ela chegou aí em igrejas, em lugares assim, que falavam que estavam vendendo uma aguinha, sei lá, um paninho, qualquer coisa que a pessoa que tivesse aquilo ia ficar curada. Dela chegar aí no lugar com o dinheiro, assim, com o cheque tentando passar, e aí atropelavam a véia, ela não conseguia pegar, porque lógico que não, e todo mundo comprava, menos ela, e ela sempre tinha dúvida de que se aquilo lá não ia, de repente, curar a doença dela. Já que ela já tinha tentado de tudo, ela ia nos médicos, ela fazia, mas ela não melhorava. Então, de repente, e tinha gente que falava, não, mas eu comi o papelzinho que fulano deu, eu fiz tal coisa, e olha, eu tô ótimo hoje, nunca mais fui no médico, por isso que eu tô ótimo. E aí, ela nunca conseguiu. Aí eu acho que foi livramento. Mas, ou o pensamento limitante dela. Era o pensamento limitante dela que fazia as mulheres atropelar ela e ela não... Ela tava lá passando caquética, mas vinha uma com a bengala e batia nela. Ela nunca conseguiu, coitada. E ela ia dar o dinheiro que ela não tinha pra ver se, de repente, aquela aguinha... Pra ver se, de repente, curava ela. E então, quando a pessoa ela tá no estado que o desespero dela é tão... tá tão foda, a coisa tá tão ali que parece que não vai ter uma solução, alguém te deu a solução e ela é mágica, porque religião é pensamento mágico. Claro, é fé. A pessoa cai. Se a pessoa tá desesperada, sem ver uma solução e tudo, o que for, o que jogar na rede é peixe, a pessoa vai. E isso é, assim, eu acho complicado, porque algumas pessoas que vão ouvir a gente, elas podem até olhar e falar assim, isso tudo é bullshit. Como pode ter gente que olha e fala assim, caraca, eu tenho que ficar de olho em determinada coisa. Mas, infelizmente, muitas pessoas... Isso vai uma coisa que sempre vai estar caindo, porque as pessoas sempre vão estar sofrendo e sempre tem alguém para se aproveitar do sofrimento dela. Olha, gente, é uma empresa. E pra mim, a religião é igualzinho uma empresa. Você tá sofrendo porque você precisa de um trabalho, o cara vai, te coloca, te explora, e ele consegue o que ele quer, e você acha que você tá tendo muito. E na verdade é só uma migalha. E olhe lá. E depois você é descartado. As pessoas se valem justamente das vezes que dá certo e dos casos que isso dá certo, né? E dá certo por N motivos, né? Porque se a gente pensar que isso, inclusive a igreja, vai envolver magia, de certa forma, né? Então, uma magia bem feita, ela vai dar certo, depende da religião que você esteja. Né? Então, mas a cabeça da pessoa foi por causa do que o líder falou, foi por causa de Deus. Não, ela simplesmente teve fé em algo, ela acreditou em algo, utilizou a materialidade da magia, seja com dinheiro, com o que for ali, deu,
enfim, deu certo aquele negócio. Assim como eu já conheci gente que deu dinheiro, que familiar, né? E a pessoa deu dinheiro pro familiar deixar de ser cadeirante, né? De ter problema, de ser dependente de cadeira de roda, e não funcionou. Eu conheci gente que acreditou que para ter uma vida melhor ela morava numa comunidade, deveria vender o barraquinho dela para dar como voto na igreja. Ela deu e ficou na rua. Deus não deu nada para ela, Deus não deu uma mansão para ela. Ela teve que morar de favor na casa dos outros. Eu conheci gente que tomava remédio, era dependente de certos remédios, que fez o voto, deu dinheiro ali, e o pastor falou que se a pessoa, depois que ela tinha feito aquilo, era para ela ter fé, e se ela tinha fé, era para ela largar o remédio, que ela não ia mais precisar do remédio, a pessoa largou e morreu, né? Então, assim, mas assim, óbvio, só são contados os casos que dá certo, e com certeza, muita gente que vai ouvir, né, a gente vai falar, não, mas isso não procede porque para mim deu certo, realmente, para você pode ter dado certo, só que para a imensa maioria, infelizmente, não dá certo. Mas o Márcio estava falando, eu tava pensando aí, a gente entra num outro nível, né, que é os magistas, por exemplo. Eles podem falar assim, não, mas eu fiz uma magia de prosperidade e deu certo. Você ficou deitado no sofá sem fazer nadinha de nada, e aí de repente veio alguém, bateu na sua porta e falou, toma aqui esse emprego dos sonhos, esse punhado de dinheiro. Normalmente, quando você faz uma magia, você muda de postura. Exatamente. Então, se você tá procurando pra mudar uma postura. Você tá procurando um trabalho, você começa a levar onde você realmente gostaria de trabalhar, os salários que você gostaria. Então, você começa a focar dentro de uma ideia. Sim. E você procura aquilo. E pode acontecer. De aparecer o emprego ali dentro daquela ideia que você queria. E aí a pessoa vai falar assim, viu, a magia deu certo. Deu certo porque você correu atrás. E aí entra coisa que deixaria qualquer um puto agora quando eu falo. E será que você não tivesse feito magia, mas só tivesse mudado a sua postura, também não teria dado certo? Acreditado que ia dar certo? Porque quando você faz a magia, ela é uma puta de uma muleta. Que você acredita que vai funcionar, que vai dar certo. Agora vai. Você criou um ritual. Você ritualizou uma mudança na sua vida. Aí você mudou, fez ali, vou procurar um emprego. Como existe o mesmo ritual na igreja, onde existe toda aquela ritualística pra falar. Eu tenho que melhorar o meu portfólio. Aí você pega na semana, começa a trabalhar, deixar tudo mais bonito. Isso. E aí você cria um up na sua vida. Aí você vai, não, mas foi a magia que ajudou. Ok, ela pode sim ter ajudado. Mas também, se você talvez não tivesse feito, mas tivesse mudado o seu mindset, você tivesse conseguido dar o mesmo resultado. Porque a magia é uma coisa que ela vem, é uma transformação de você. Também. Muitas vezes você não precisa de elementos para fazer uma magia. Você pode usar, mas você não necessariamente precisa. Então, se você colocou ali uma intenção muito forte, você tá transformando a energia ao redor. Se a gente for parar pra pensar em transformação energética, de que isso tudo vai te dar um pique para você conseguir ter aquele resultado, você teria conseguido, teria sido magia da mesma maneira. Uma força de vontade muito grande que faz o cara chegar em alguns objetivos na vida dele, seja aos trancos e barrancos, é uma forma de magia, porque ele mudou a postura dele, seja para ser escravocrata, na situação de escravo numa empresa que trata ele mal, mas ele olhou e eu quero isso e eu vou fazer, ou seja, o cara que olhou, focou e foi em uma coisa que talvez a gente olha e fala assim, meu Deus do céu, ele não vai dar certo esse negócio. De repente o negócio super flui pra ele, mas por quê? Ele focou daquilo de uma maneira que... Então é um tipo de magia também, porque a magia ela precisa da vontade. Se você no operador não tiver isso, a vontade muito forte, a magia não funciona. Eu criei um servidor, lanço um sigilo. Se você não pôr intenção direito ali na hora, aquilo ali não vai dar certo.
Lança o sigilo e põe uma vontade. Esquece o sigilo, faz exatamente o que foi dito. Mas naquele momento você tem que pôr a vontade assim absurda. Você colocou ali, pode dar certo, pode dar super certo, de repente o resultado vai aparecer pra você daqui 20 anos, mas vai dar certo. Mas vai você não fazer nada também. Não existe resultado sem fazer nada. É aquele negócio. A pessoa, aí entra no caso que aí tem esses abusos. A pessoa acha que se ela der o barraquinho dela, vai acontecer uma coisa melhor. E, cara, não acontece. E alguém usa disso na pessoa de forma cruel. Então, aí a gente entra naquele negócio, né, das pessoas. Nada contra, as pessoas fazem o que elas quiserem. Lógico. Mas aí a gente entra na fragilidade, onde existe hoje no pessoal da magia também. Vem aqui comigo, eu faço o ritual pra você. Então, quer dizer, você não confia que você é capaz de fazer alguma coisa pra melhorar a sua vida. Você põe pra aquela pessoa, né, a capacidade que ela tem muito maior, a vontade que ela tem muito maior que a sua, você acredita nisso? Que ela vai fazer aquela magia, então a vontade dela vai estar muito maior e nisso vai ajudar a sua vida a melhorar. Mas o problema eu acho que da humanidade em geral, e aí a gente pode entrar tanto em religião ou em seitas ou até influencer, sei lá, que muitas pessoas precisam de um mestre. Isso. De alguém que ela acredita que aquela pessoa é foda. Tem mais conhecimento. Ela é foda. Sim, não foda. Pode N motivos, não importa qual é o meio. A pessoa é fodona mesmo, porra, a pessoa ela faz aquele negócio tudo, então se eu tacar na mão dela, vai dar certo. Ela vai desenrolar. Ela vai, os milhares de cursos que tem no Instagram de descreve o seu Instagram, sabe? E aí você vai e faz o curso e você não descreva nada. E aí você vê que você jogou, aí você foi lá e jogou seu dinheiro, suas fichas, você apostou, e não funciona, porque a vida não é linear, nem todo mundo é igual. E aí esse negócio de você jogar, e aí a religião ela usa disso muito bem. Porque sabe que as pessoas precisam desse mestre, elas querem essa pessoa, que elas querem alguém pra elas seguirem, pra elas olhar e falar, poxa, eu vou me espelhar nessa pessoa talvez pra ser melhor, seja lá qual for o objetivo que o discípulo busca, não importa. E aí fica aquele negócio que alguns vão trabalhar com a pessoa de boas, eles não vão abusar delas, nada, ele tá ali só fazendo dele. Que ele acredita naquilo mesmo. E vai ter pessoas que vão olhar e falar, gente, dá pro negócio, né? Dá pra gente turbinar isso aqui. Dá pra gente turbinar isso. Então, puta, é muito complicado isso. Verdade. Mas eu acho muito complicado porque as pessoas, elas precisam de mestres. Não é que a gente não possa gostar de pessoas que tenham conhecimentos a mais que a gente. Isso é muito legal, mas a gente não pode pôr a pessoa num pedestal. Isso. E a gente jogar nossas fichas todas nela. Nossa vida, né? Nossas decisões. Isso, decisões. Puta, é muito complicado. É a pessoa que tudo ela tem que perguntar pro tarô. Não, cara. Tudo ela vai olhar no mapa. Não, cara, às vezes você precisa confiar nas suas escolhas. Seu instinto, na sua decisão. Em você. E o problema é que as pessoas já não vão ter confiança também. Lógico, a gente não não é criado pra ter confiança. A gente é criado pra trabalhar. Quem sabe ter um lugar onde morar é um carro pra andar. Pelo menos a minha geração era assim. Então, aqui, os três que estão aqui é a mesma coisa. Tem uma casa, um trabalho honesto, ter o nome limpo e um carro. Isso, porque olha, eu posso não ter nada, mas que pelo menos o meu nome seja limpo pra eu me sentir menos uma pessoa inferior, né? Inferior, exatamente. Eu li uma reportagem interessante uma vez que eles falavam que como a classe dos ricos e milionários são as dominantes, né, de algumas maneiras, eles
a pessoa que ela não vai ter a mesma condição financeira, ela tem que tentar ter o mínimo que essas pessoas têm. Então é nisso que entra as grandes marcas de telefone, que vai parcelar em 60 vezes, a roupa, um restaurante um pouco mais assim, porque a pessoa pode ir e ela sentir que ela faz parte daquilo. Na verdade, ela não tá nem perto daquilo que aquelas pessoas têm, mas ela precisa se sentir parte. E o problema pra mim, e isso vai entrar tanto pra poder aquisitivo quanto pra religião, é porque se você pegar a religião, as pessoas querem também se sentir parte de alguma coisa. Uhum. E se for uma coisa que diz que faz o bem pro próximo, pra ela poder se sentir melhor, aí que ela entra de cabeça. E é nisso que às vezes ela não vê que ela tá saindo da sociedade, ela sai do meio da realidade. Se afasta da família. Se afasta da família, porque as pessoas não são do mesmo da linha de pensamento, então não pode. E aí a pessoa ela começa a se afastar de tudo, porque ela precisa estar nesse meio. E aí ela se aliena e o negócio começa a ter essas coisas bizarras que a gente tá falando, que faz com que ela resolva tudo com na minha religião, mas Deus sabe o que faz. Isso acontece com você porque você. E aí, todas essas coisas que a gente escuta, é aquele negócio. Você fala alguma coisa, às vezes alguém... mas na minha religião, quando a pessoa dá essa carteirada, você já sabe que você não pode debater, porque ali é o pensamento mágico dela, vai funcionar ali dentro. Ela tá falando de fé, eu falo que a pior carteirada que alguém sempre pode te dar é a fé, porque não tem como você discutir com aquilo. Dali pra frente, tudo que você falar, ela vai falar, não, mas eu é isso, porque eu vivi isso, eu vivi aquilo... São as experiências dela, as coisas que ela acredita e que é dela, mas ela vai querer também te fazer engolir goela abaixo, assim como a pessoa que não acredita às vezes quer te fazer também engolir goela abaixo. No fim das contas, eu até falei isso com o Rodrigo esses dias. Eu falei, cara, pra mim, religioso, são todos intolerantes, porque eles não se respeitam. Um não respeita o outro. Porque se, por exemplo, faz de conta, eu e o Rodrigo somos da Umbanda. E se ele falar uma coisa ou eu for contrária, pronto, já rola o estresse. Porque, não, mas no meu terreiro foi assim que eu aprendi. E ele vai olhar e falar, mas no meu é de tal jeito. E os dois não vão conseguir olhar e falar assim, ok, você faz do seu jeito, eu faço do meu. Não vamos tentar enfiar fundamento goela abaixo. Mas vai rolar isso. Então, quer dizer... cedo ou tarde rola. Vai ser em algum momento vai bobo, rolar. com alguma coisa bem idiota, vai rolar isso, independente da religião. Verdade. Então, é complicado, sabe? Eu acho tudo que envolve poder, de alguma forma, complicado. Mas quando você joga a carteirada da fé, foi Deus que quis, Deus que me deu... Graças a Deus. Você olha e fala assim, cara, ele só tá ganhando crédito por coisas que ele não fez nada. Que nem se mexeu. Ele nem se mexeu. É você, amigo. Ele só salvou nosso amigo. Da Covid. Da Covid. Deus foi bom. Pra mim, isso já basta, Luciana. Atropelou, mas pelo menos Covid Caraca, pegou depois. É igual pegou o depois, carro. mas não no auge. É igual o carro que o Márcio já contou essa história maravilhosa da caixa de ovo no porta-mala. Mas olha, então eu acho que Deus fez isso por mais gente. Porque você teve um amigo que é finado, que ele também, então tirou ele pra alta celestial pra ele não pegar teve Covid. alta celestial pra ele não pegar Covid. Aí, tá vendo? Olha como é bom. Deus é bom. Deus é bom. É a mesma historinha lá. O Márcio contou essa história maravilhosa do porta-mala. Sabe essa história, Lu? A gente já contou no outro, mas conta de novo. Conta aí de novo, Márcio, a história do porta-mala, de Deus no porta-mala. A do acidente? Isso. Da que tinha a caixa de ovo? Tá. Aqueles jovens, né, que rebeldes, não escutam a vontade de Deus, juntaram uma turma e iam viajar, né? E nisso, acho que o pai ou a mãe falou assim,
Deus acompanha, filho. Vai com Deus. Só se Deus quiser ir, ele que vai no porta-mala. E aí, eles descendo a serra... cheio. Porque o carro tá cheio. Aí, eles descendo a serra, o carro capotou. Morreram todos os integrantes do carro. E no porta-malas, eles tinham colocado, não sei por que cargas d'água, tinha caixa de ovo no porta-mala. Vai pra praia, uai. O porta-mala estava intacto juntamente com a caixa de ovo que estava no porta-mala. Ou seja, Deus foi no porta-mala. Então jamais mande Deus no porta-mala. Põe ele no colo, no bolso, não sei o que você vai fazer com Deus, mas carrega ele com você. No colo, né? Pode. Deus pode, né? Legal. Põe ele no colinho, carrega ele. Leva ele no volante e fala pra ele, pode dirigir um pouquinho? Ai. Temos, Luciana? Não sei o quê. Para com isso. Você já sabe qual que é essa coisa do temos, Luciana. Não sei não. Então agora é a hora do Márcio. Isso. Fala aí, Márcio. Dar uma dica, Márcio, de coisas legais pra se fazer. Apesar desse tema ser assim, parece que a gente é frustrado, que a gente é chateado com a vida. Somos. Não, mentira. Mas a gente leva ela da melhor forma possível e com o melhor humor possível. Só que a gente... Não fala graças a Deus. A gente... Agora, toda vez que vocês me ouvirem falando, meu Deus, é porque é uma coisa tão absurda. É força do hábito. É tão absurdo que você fala, meu Deus, não existe. Uhum. E dá uma dica, Márcio, de alguma coisa legal. Márcio, assim, que você fala assim, assistam essa série que é legal, ouçam essa música que é legal, uma dica legal de qualquer coisa. Aquele amigo nosso falaria, não ande de bicicleta. Que Deus pode ser bom com você e lhe atropelar. Mas olha só, ainda dentro, né, do tema, e para partir para outras coisas, primeiro é aquilo que a gente falou, dependa mais de você mesmo, né? E muito menos, se possível nada, mas isso é quase impossível, mas e muito menos aquilo que você não vê, não sabe se existe e não sabe como age, como pensa, né? Então se dependa muito mais de você, corra atrás, busque, estude, e não deixe de fazer nada, absolutamente nada na sua vida que você possa ter um arrependimento por não ter feito, preocupado com a vontade de um ser superior, de um Deus, ou de deuses, ou disso, daquilo, porque você achou que aquilo não era correto, de acordo, né, com o seu entendimento, que não iria ser legal. Apenas viva, porque como a gente já está por aqui, é o que resta. Verdade. E se a gente puder passar pela vida com menos frustração possível, né, que tem algumas que são inevitáveis, né, então aproveite. Se tiver que viajar, viaje. Se tiver que ficar em casa, se essa for a vibe, e assistir uma série, assista. Hoje eu tô maratonando Stranger Things, não sei se vocês gostam, mas eu gosto. Legal. Gostamos. E The Boys também. E eu, assim, eu escuto, vejo, pego uma série ou outra pra ver, mas eu ouço mais música do que assisto TV ou alguma coisa do tipo, entendeu? Dentro daquela linha ali do rock, né? Então, e viagem, gente, viagem faz muito bem, e não precisa ser para um lugar longe, para um lugar caro, nada disso, apenas às vezes saia dessa rotina, porque a rotina mata a gente também, a rotina acaba com a gente, então, ainda que for um lugar logo aqui do lado, mas saia, né, vai expressar a mente e deixe de se prender a amiguinhos imaginários, a dogmas e a culpa, seja ela culpa cristã, qualquer tipo de culpa que você for, por você carregue. Você, é que nem o Rodrigo falou, a gente tem que se aceitar mais como é. Você nasceu assim, eu nasci assim, e temos que viver da melhor forma possível, porque tudo passa bem rápido. Muito bom. Certo, seu Rodrigo? Comigo tá tudo certo, pra mim deu. Então, esperamos que vocês tenham gostado do programa. Não fica bravo. Não biga. Não, e a gente não tá amargo, não. Não, são só opiniões baseadas em coisas que a gente viu ou viveu. Isso. Então,
vocês têm o direito de pensar e ter todo o seu aparato, seja lá qual for. O importante é você viver bem com o que você tem. Era isso que eu ia falar. O importante é você sempre ter o melhor. Gente. A vida é de cada um. Foi o que o Márcio acabou de falar. Vive dentro do que você achar que é o certo pra você. Seja lá o que isso quer dizer. Então, isso aí. Manda bala. Então, a gente se vê no próximo programa. Um beijo pra todo mundo e tchau, tchau.